Esse episódio é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do Hotmart Sparkle. Além das histórias de shows que a gente vai contar aqui hoje, nessa semana, eu e a Mari Soter compartilhamos nossas próprias histórias de roubadas e vitórias em shows lá no grupo secreto do GugaCast. Eu não sei dizer o que tá mais legal, os episódios que a gente fez lá pros assinantes ou esse aqui. Mas você pode ouvir as duas coisas e tirar suas próprias conclusões, já que o Hotmart Sparkle dá 30 dias grátis para você experimentar esses e os outros 1000 episódios só para assinantes que tem lá no grupo. É só em gugacast.com/assine. Você tem acesso a todo o conteúdo e pode cancelar a qualquer hora, sem ressentimentos. Vai lá, gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu tô aqui hoje com a minha querida professora Mari Soter. Olá! Oi, Guga! Oi, todo mundo! Que prazer estar aqui de volta. Que alegria! Mari, é muito legal você estar aqui pra gente contar histórias de shows, porque você, assim como eu, tem histórias de shows que você foi e histórias de show que você fez. Exato, tenho. Tenho bastante. É engraçado que histórias de shows é um dos temas que a gente mais recebe histórias. É mesmo? É um dos temas que mais faz sucesso, que mais a galera quer ouvir a respeito. Legal. E ainda assim, as histórias, muitas delas são muito parecidas. É mesmo? São parecidas? É, porque show é roubada, né? No Brasil, então, show é uma mega roubada. Você vai, tipo, no show da Madonna, sabe? Fui, inclusive. É, cara. Por que o show tem que ser esse perrengue absurdo, assim? Que você não pode chegar num raio de 2 quilômetros do estádio do Morumbi, você tem que ir a pé. Exatamente. É muito louco isso. Eu gosto, particularmente eu gosto de ir em shows. Eu gosto desse ritual, eu gosto dessa muvuca, eu curto, eu acho legal. Acho que faz parte, assim. Por exemplo, né, na minha adolescência, eu era muito fã de Iron Maiden. Muito fã. Eu fui num show e eu dormi na fila. Você dormiu um dia antes? Você levou uma barraca e dormiu? Não, eu dormi ao relento mesmo. Eu e o meu namorado na época, a gente dormiu na fila. Valeu a pena, porque a gente ficou na grade, né? Você já assistiu um show na grade? E já assisti um show na grade. Então você sabe a sensação de virar uma panqueca esmagada. Principalmente um show de rock, né? Porque a galera fica maluca. Era tanta movimentação, a galera esmagando tanto, assim, né? Eu tinha que ficar me segurando ali. O Rafa ficou atrás de mim, né? Meu namorado na época. Ele ficou atrás de mim e tal. Só que uma hora, ele sumiu. Eu olhei e falei, meu, cadê? Eu tava lá na ponta já e, tipo, né? No cantinho, assim, da grade. E, de vez em quando, ficava passando uns caras por cima da galera, né? Tipo... O negócio é punk, né? E de repente, né, eu preocupada, tentando olhar, não achava ele. Falei, ok, não consigo achar mais. Ele deve ter, sei lá, deve estar por aí, né? Tava lá curtindo, de repente, eu vejo alguém passando por cima, assim. Um pessoal levando um cara por cima, assim. E era ele, tá ligado? Só que, meu... Ele tava passando mal, tá ligado? Por isso que a galera, tipo, subiu ele. Ah, estavam ajudando ele. Estavam ajudando ele, né? E aí ele desceu, assim, depois da grade, na minha frente, né? E veio o bombeiro socorrer e tal. Aí eu gritei, não, ele é meu namorado, ele tá comigo e tal. Ele, tá comigo. Aí eu desci da grade. E, cara, a tendinha médica, esse show foi no estádio do Palmeiras, né? E a tenda médica, ela era no VIP, né? Era do lado do palco, assim. Então passar mal era um upgrade. Então, cara, meio que sem querer, né? Ele foi pra lá, eu fiquei do lado de fora da tenda, assim, e, cara, sentindo o suor do Steve Harris. Foi muito legal. E aí ele melhorou e tal, e aí a gente ficou lá na frente da tenda e assistimos o resto do show lá. Foi massa. Foi inesquecível. O show da grade, esse tipo de show que você tá falando, você chega na grade e você se agarra na grade. Pra você não ser tirado de lá. A gente espera, tipo, né, o dia inteiro. Você senta lá e fica ali e, de repente, você tem que começar a ficar em pé, né? Que aí vai juntando cada vez mais gente. Aí, de repente, você tem que começar a colocar os cotovelos pra fora, assim. Pra, tipo, aqui é o meu lugar. Eu preciso me agarrar aqui. E aí, meu, daí pra frente é só loucura, né? Porque a galera te leva real, assim. Mas foi muito da hora. Eu acho que isso faz parte do show, né? Ainda mais o show de rock, eu acho que... Faz parte o perrengue, né? É o que eu falo.
Mas não é só show de rock. Se tiver é o que eu falei, mesmo shows que não são tão jovens, show do Paul McCartney, show da Madonna, o fato de ser no estádio, de ter que ter aquela segurança inteira, tipo, todos os carros estacionados no raio de 2 km são arrombados e tem o seu aparelho de som roubado. Nossa, pode crer. É muito louco, assim, por que acontece esse caos? E os estacionamentos, eles se aproveitam assim, né, cara? É uma fortuna pra você estacionar o carro. O melhor é você ir a pé mesmo. Tudo bem que o preço suba um pouco, mas vira uma loucura, assim, de tipo, não, custa R$500 pra você deixar o carro aqui. É surreal, os caras aproveitam. E a água, né? É enfiar tudo que você puder dentro da mochila, né? Eu fui num outro show, acho que foi no IMB, que os caras tiraram a água e a bolacha da minha mochila, cara. É mesmo? Não. Se você quiser comer, você tem que comprar alguma coisa aí dentro. Exato. É zoado. Mas enfim, né? É perrengues do show, né? Mas é porque também esses shows que são festival, dependendo de quem vai tocar, essa bolacha pode virar uma arma, né? Teve o show do Rock in Rio que o Lobão tocou antes do Megadeth e todo mundo cuspiu em cima do Lobão. Caraca. Cláudia Leite acho que levou também, né? Esse é mais recente, né? Mas o Dave Mustaine, ele conta, assim, que tipo, a coisa que ele mais sentiu tocar no Rock in Rio foi nojo, porque ele tava com medo de escorregar e cair na poça de cuspe que era o palco. Nossa senhora, cara. Nossa, que história, velho. Tem várias histórias, assim, do Supla tocando antes do Iron Maiden também, eu acho. A galera jogou um monte de coisa no palco. Sempre tem um opening act que a galera não gosta e aí vira esse problema. Mas que falta né? Gente, seja educado, né? O que tem a ver, né? É ridículo isso. Pois é. Aliás, Mari, falando em shows, esse é um tema que vem bem a calhar. Tem o seu canal Mari Soter, lá no YouTube, certo? Sim, sim. Ou também o seu programa Mari na Plateia, no canal da Music Dot. Exatamente. Que são canais onde, entre outras coisas, você faz reacts de cantores absurdos. Sim, sim, é o que eu tento fazer. Na real, eu faço Mari na Plateia, né, que é no canal da Music Dot. Tem outros programas lá também, é bem legal pra quem gosta de música, né? Um canal bem completo. Sim. E agora eu comecei um canal pessoal que é o Mari Soter. Então eu ainda estou na Music Dot, tô lá no canal da Music Dot. E também tenho o meu canal pessoal, onde eu também faço reacts, dou dicas de voz e tal. E quando eu faço react, eu até falo isso pra galera, eu sempre tento achar uma gravação que seja ao vivo. Porque é sempre mais legal a gente reagir ao cantor ao vivo, né? Do que no estúdio, né? Eu costumo falar pras pessoas que o melhor jeito de você conhecer uma banda é no show. É legal você ir em show de bandas desconhecidas e descobrir ela lá, né? Ao invés de você se preparar antes. É sempre... Algumas das melhores bandas eu conheci no palco. Primeiro eu ouvi no palco, depois eu fui procurar disco, coisa assim. Você tem razão. Eu fui num Rock in Rio. Foi umas 2 edições atrás aí de Rock in Rio. Eu não lembro exatamente que ano que foi. Acho que 2018. É outro perrengue. É como se fosse ir pro Vietnã. Nossa. Só falta você ter que ir camuflado e ser jogado de paraquedas. Cara, no Rock in Rio é tenso, mas é legal pra caramba ao mesmo tempo. Eu sou suspeita, eu curto muito em festival, show, assim, eu gosto bastante. E vou preparada, passo o filtrão solar, já vou pra ficar, levo uma canga pra sentar no chão, enfim, né? Você pode usar de paraquedas também, quando você estiver caindo. É, exatamente. Ô, mas você sabe que no Rock in Rio tinha umas coisas desse tipo mesmo, né? Tinha uma galera que ia passando por cima de... tirolesa, assim, né? No meio do show. Sim, eu sei. Tinha um camarote lá, de um produto que eu não vou falar o nome, porque ele não está pagando aqui. Mas enfim, tinha um camarote ali que tinha uma banda que ganhou um concurso do tal produto lá. E ela ficou fazendo show a noite inteira, enquanto os outros palcos principais tinham os showzões, né? Que legal. Cara, eu colei ali, eu pirei. Acho que eu me diverti mais do que nos shows principais, assim, pulei e tal. Os caras me deram o CD e aí, puta, foi muito da hora. E eles tinham um setlist curto, né? Que era uma banda que tava começando, então, tipo, terminava o set deles, dava 20 minutos, eles começavam tudo de novo, tá ligado? Uau! Que loucura. E você lembra que banda que era? Cara, se eu não me engano, acho que era Rivera, Projeto Rivera. Eu sei que foi um puta som, assim, eu pirei. Fiquei dançando lá. Se eu não tivesse lá ao vivo, acho que eu jamais conheceria essa banda. Eu achei incrível. E talvez se eu conhecesse, eu não ia achar tão legal, porque a vibe dos caras ao vivo é outra coisa, né? Chama a gente, é diferente, né? É sim. Eu fiz esse gancho todo pra gente falar de música e tal, porque eu queria falar
de uma banda que, em um certo momento, no auge da vida deles, eles pararam de fazer shows. Que são os Beatles. Ah, sim. Os Beatles são o tema do Discoteca Básica dessa semana. Uau! Tema de peso, hein? Tá no ar, você pode ouvir a gente falando. Você sabe que toda semana a gente põe um documentário no ar sobre os maiores álbuns da história. E essa semana é sobre o Rubber Soul dos Beatles. Nossa, baita disco, hein? Não é? O Rubber Soul, o empresário dos Rolling Stones, o Andrew Loog Oldham, ele falou que esse foi o álbum que mudou o mundo musical em que vivíamos para o mundo musical em que vivemos hoje. O Rubber Soul, ele vem antes do Revolver, né? Ele que faz essa, na minha opinião, né? Ele que faz essa transição, assim, né? Que tem... Lado A tem Norwegian Wood, tem Nowhere Man, tem Drive My Car, tem Michelle. É só musicão, velho. É porque a música, a estrutura musical da música pop e do rock era muito simples, né? Eram músicas muito simples. No Help, que foi o disco que veio antes, a música Help já era mais rebuscada e tal. Embora o John Lennon... Ele não gostava do arranjo da música, porque ele falava, putz, a letra é tão reflexiva e a maneira como a gente fez a música não passa isso. Mas o Rubber Soul, ele muda completamente. Ele muda a ideia, a canção sofisticada que a gente vive hoje no rock, de tudo do rock e na música pop. Começou aí, Rubber Soul, e toda essa história está sendo contada pelo Ricardo Alexandre, lá no podcast, que é coproduzido por mim, que é o Discoteca Básica, tá no ar. Então, quando você terminar de ouvir o GugaCast aqui, eu recomendo muito que você vá lá ouvir o Discoteca Básica, porque tá muito legal. Cara, eu vou ouvir com certeza. Ah, e tem a participação do Ronivon. Ah, nossa, mas é agora que eu vou ouvir mesmo. O Ronivon, que fez sucesso com várias versões dos Beatles, tem ele comentando o disco. Tá demais o programa, vai lá ouvir. Quando a gente acabar aqui, vai lá ouvir. Nossa, que legal. Mari, vamos pro jogo? Vamos. Oh, meu Deus. O que será que é esse jogo? Podcast ou filme do SBT. Ai. Eu acho que esse é o meu jogo preferido do GugaCast. Podcast é o filme do SBT. Nossa senhora! Faz muito tempo que a gente não faz, porque começou a ficar meio fácil de decifrar o que era um podcast, o que era um filme do SBT, porque a gente já tinha usado muitos filmes do SBT, muitos podcasts. E podcast virou uma coisa muito grande, né? Só que isso permitiu que a gente trouxesse o jogo de novo, porque existe uma infinidade de podcasts de true crime. Uou, é verdade, né? Isso começou a crescer bastante, né? Tem vários, e podcasts de true crime tem muito nome de filme do SBT. Então é muito difícil decifrar um do outro. Mas você vai traduzir nomes de podcasts gringos ou você só vai usar podcast do Brasil? Não, os podcasts são todos em inglês, mas os filmes também são gringos, também são em inglês. Sim, é verdade. Eu vou te dar o nome original e o nome traduzido. Dos dois. Do filme ou do podcast, o que for, eu vou te dar o nome original e o nome traduzido. E aí você tenta descobrir se é um podcast ou um filme do SBT. Ok. Vamos lá. Lembrando que todos os podcasts que eu trouxe aqui são podcasts de true crime. E isso deixou o jogo muito mais difícil. Beleza. Música de game show, Beto. O nosso primeiro título, que pode ser um podcast ou um filme do SBT, chama-se Ghost Town. Cidade Fantasma. Ghost Town. É um podcast ou um filme do SBT? Ghost Town. Pensando que Cidade Fantasma é algo que facilmente a gente veria numa propaganda do SBT, né, cara? Eu acho que combina pra caramba, né? Talvez até assim, né? Ghost Town. A Cidade Fantasma. A Cidade... Exato. Como se fosse um subtítulo, né? Lembrando, Mari, eu acabei não falando... Esse é um jogo tão tradicional do GugaCast que eu acabei não falando das regras. A regra é a seguinte, você tem que adivinhar se é um podcast ou filme do SBT, e é muito difícil. E você tem que explicar, você tem que justificar a sua resposta. É igual prova de história, sabe? Você não pode só dar a resposta certa, você tem que mostrar que você estudou. Tem que ser criativo. Entendi. Ah, meu Deus. Ghost Town. Filme do SBT ou podcast? Ghost Town. A Cidade Fantasma. Eu acho que é um podcast que fala especificamente de uma cidade que teve um acidente nuclear. E aí as pessoas tiveram que sair correndo com a roupa do corpo e abandonar a cidade. A cidade, ela ficou intocada. Tipo, mesa do café da manhã. Ficou toda do jeito que estava, porém vazia por décadas. Ghost Town. Acho que é isso. Esse seria um podcast muito bom, hein?
Seria maneiro, não seria legal? Seria incrível. O cara colocou uma roupa, né, adequada pra isso e foi lá ver a cidade. Seria bem legal. Seria um podcast muito bom. Se bem que eu acho que funcionaria melhor se fosse com imagens, né? Eu acho que só podcast talvez não fosse tão legal. Então você acha que é um podcast sobre uma cidade que sofreu um ataque nuclear? Ou um vazamento nuclear? Exatamente. Eu queria muito que esse podcast existisse. Ia ser interessante. Você errou completamente a resposta. Ah, droga. É um filme do SBT, Ghost Town, a cidade fantasma. Desse jeito, né? E o tema é o seguinte: uma pequena cidade dos Estados Unidos é ameaçada por uma série de estranhos assassinatos. O xerife investiga e descobre que a localidade é vítima de antiga maldição e se vê forçado a duelar contra o pistoleiro fantasma da época do Velho Oeste. Ah, cara, mas aí foi... Eu tentei fugir do clichê do Velho Oeste, né? Porque cidade fantasma a gente já pensa naquela cidade do Velho Oeste que foi construída em cima do cemitério indígena, né? Poderia muito bem ser um podcast também. E seria um bom podcast. Seria. Com histórias de Velho Oeste, assim, né? Ia ser interessante. O prefeito da cidade atual precisa duelar contra, sei lá, um fantasma que as pessoas acham que existe na cidade. Seria um bom podcast, True Crime. Seria. Meio fantasioso, mas seria legal. Eu tô falando, é muito parecido. Ok, próxima rodada. Vamos lá. O nome desse podcast ou filme da SBT é Paper Ghosts, Fantasmas de Papel. Pra você ver como parece. Pô, mas aí é uma sacanagem, né? Porque eu acho que isso é um truque. Claramente é um truque. Porque Paper Ghosts é muito filme do SBT. Completamente filme do SBT. O problema é que Paper Ghosts, do que ele falaria, né? E é também completamente um podcast. Esse é o plot desse jogo. Filme do SBT e podcast sempre são frutos da mesma árvore. Certo. Paper Ghost, eu acho que é um filme do SBT, só que eu acho que ele vai para um outro lado. Eu acho que ele vai para um lado de uma animação de stop motion, tá ligado? Que é fofinha. O Paper Ghost, ele é um fantasminha feito de papel crepom, que vai se movimentando. Que bonitinho. Uma boa ideia para uma animação. Eu acho que é isso. Eu acho que é filme da SBT. Vamos de filme. Você está equivocada, como diz o Rafael. Poxa, não tem nem o Rafael pra me ajudar aqui, cara. É muito difícil. Não, foi uma ótima ideia que você teve. Se tiver algum produtor esperto, ele tá anotando essas ideias todas, porque foi uma ótima ideia. Fazer um fantasminha ia ser super fofinho, ganhar prêmio. Né, fazer stop motion só com papel. Putz, ia ser super barato de fazer. Sim, ia participar do Animamundi, ia ser incrível. Ou um podcast chamado Paper Ghost sobre um cara que faz origami. Putz, não. Ah, não. Aí, não, seria perfeito, cara. É um fantasma que faz origamis, tá ligado? A pessoa, ela acorda e tem, tipo, um tsuru de papel em cima da mesa. O que é tsuru? Aquela avezinha, né? Você aí, ouvinte, sabe do que eu tô falando? Aquela ave que as pessoas fazem de origami. Aquele passarinho de origami, sei, não sabia que tinha esse nome. Seria realmente assustador, cara. Mas não é isso, você tá com 0 pontos nesse jogo. A sinopse é a seguinte: 50 anos atrás, em algumas pequenas cidades da região de New England, 4 diferentes meninas se perderam, desapareceram, ao longo de alguns anos. Todas elas foram vistas pela última vez a uma distância muito pequena umas das outras. Mas isso não é a parte mais louca. A parte mais louca é que nenhuma prisão foi feita desde que aconteceu. Tipo, as meninas foram sumindo, uma a uma. Uma a uma. E ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Há 50 anos atrás... Caramba! Elas foram desaparecendo uma a uma, mais ou menos na mesma localidade. Ninguém sabe o que aconteceu. E ninguém investigou, nada aconteceu. Até que um autor de séries de True Crime, chamado William Phelps, ele recebeu um telefonema, né, de uma denúncia, algo assim, que reiniciou as investigações. 50 anos depois? 50 anos depois. Nossa, cara, eu quero ouvir isso. Paper Ghosts, tá aí, ó, em qualquer lugar que você ouve podcast. O legal desse jogo é que ele já, né, deixa a sugestão aí pra galera de podcasts legais de... É, uma dica. Ou filmes da SBT. Ou filmes da SBT. Porque esse poderia muito bem ser um filme da SBT do jeitinho que ele tá escrito aqui. Poderia super, né? Próxima rodada. Ai, será que eu vou ter chance de me recuperar? Tomara que sim. Vamos lá. Esse filme do SBT, ou podcast, não tem tradução. Ele não tem uma tradução literal. O nome verdadeiro é The Dating Game Killer. É o assassino do jogo da verdade.
É o jogo da verdade? Aquele de girar a garrafa? É. Isso nos Estados Unidos, esses programas são todos, e os filmes são todos estrangeiros. Nos Estados Unidos, o jogo da verdade é um jogo de beijar. Entendi. A gente aqui no Brasil deixou soft e fez pera, uva, maçã e salada mista, entendi. Exato, salada mista. Poderia ser também filme do SBT, podcast ou música do molejão. Deixa eu ver, peraí, como é que é? The Killer of... Como é que é? É o assassino do dating game. The Dating Game Killer. The Dating Game Killer. Deixa eu ver, cara. Não, isso tem cara de podcast. Só que, putz, como é que um assassino poderia agir num jogo da verdade, né? Acho que ele seria descoberto rapidamente. Então, de repente, se não for uma história fantasiosa, eu acho que isso não faz muito sentido. Então não pode ser true crime. Deve ser um filme. Você está querendo me iludir, Guga. Eu acho que é verdade. É isso. Deve ser um filme do SBT. É isso. Filme do SBT. E o que acontece no filme do SBT? No filme do SBT, grupos de adolescentes de uma sala, eles fogem dentro da escola e vão para um porão que eles descobriram que existe lá na escola, um porão secreto, e brincam de dating game. Porém, a partir do momento que eles começam a fazer isso, dia seguinte começa a faltar sempre alguém da brincadeira. E a pessoa começa a sumir, entendeu? E aí some outra, aí some outra. E aí uma das pessoas que brincava lá começou a achar esquisito e começou a investigar e percebeu que tinha uma ligação, o jogo, com o desaparecimento das pessoas. O que você acha? Você acha que dá pra dar um... Não, eu achei ótimo. Você tem um conhecimento de filme do SBT impressionante. Se você chegar numa festa e contar isso, que você acabou de inventar, falar assim, pessoal, vocês lembram desse filme onde tem uns adolescentes vão brincar, jogo da verdade no porão? Alguém vai dizer, eu lembro, mesmo que esse filme nunca tenha existido. É tão familiar. Demais, cara. Eu tô imaginando os uniformes, eu tô imaginando as pessoas, tá muito claro. Meio anos 80, assim, uns erros de continuidade, né? Isso, total. Com certeza, eu devo ter visto isso no cinema em casa em algum momento. Dessa vez você está... Ah, meu Deus. Errada. De novo. Ah, não! Você tá falhando miseravelmente nesse jogo. Nossa senhora. Pô, o último jogo, que foi o primeiro jogo, né? Que eu joguei no GugaCast, eu tava tão feliz, cara, que eu tinha ganhado. É sorte de principiante. Droga! Aliás, sorte de principiante podia muito bem ser um podcast, é um filme do SBT. Pois é, verdade. Mas a história verdadeira, Dating Game Killer, por isso que não tinha um nome em português, eu não quis inventar um, porque eu não queria manchar a reputação desse jogo. Então eu falei só em inglês. Por isso que não tem, porque ele nunca passou no Brasil ainda. E, na verdade, eu quis traduzir de um jeito leve aqui pra não confundir você muito. Mas a verdade é o seguinte, esse podcast, ele conta a história do Rodney Alcala, que em 1978, ele ganhou uma competição num programa de TV chamado The Dating Game. Ah, não, cara. Era um programa de TV. E aí, as pessoas não sabiam que ele, na verdade, era um serial killer que tava fugindo e se disfarçando de várias pessoas no caminho. E isso aconteceu. Nenhuma fantasia, nenhuma ficção bate essa trama, né, velho? Nossa, isso é insuperável. Eu preciso ouvir esse podcast. Nossa, que pesado, cara. E como é que descobriram depois? Eu não sei, você vai ter que ouvir aí o podcast. Ok. Eu não ouvi nenhum desses podcasts, eu só peguei o título e a sinopse pro show. Deve ser legal. Se você, ouvinte, for ouvir, marca a gente aí, eu e a Mari, nas mídias sociais e conta se é legal ou não. Marca assim que eu quero ouvir. Última rodada pra você se redimir ou falhar miseravelmente, como se você fosse o Brian, esse podcast. Meu Deus, eu vou empatar com o Brian, não! Não, o Brian nunca ganhou nenhum jogo, né? Você só vai ter zerado um jogo que é um novo recorde. É um recorde que ninguém tem, vai ser só seu. Calma. Essa última rodada, ela vale 1 milhão de pontos? Ela vale 2 milhões de pontos. Ok, perfeito. Então vamos lá. Vale 1 milhão de pontos se você acertar o título, mais 1 milhão se você acertar o plot. Mesmo se você acertar o plot e errar, se é um podcast de filme do SBT, você vai ganhar. Cara, eu preciso ganhar alguma coisa, gente, por favor. O nome desse podcast, ou filme do SBT, é Diplomatic Immunity. Imunidade diplomática. Imunidade diplomática. Lembrando que é true crime, certo? Se for um podcast, é true crime. Se for um filme do SBT, é só uma loucura da cabeça de um diretor que tinha um budget de $1.000 pra fazer um filme. Ok. Eu acho que é um podcast
que fala sobre a história de um diplomata que ele tinha... A loucura dele era assassinar uma pessoa em cada país, tá ligado? Uau, que boa ideia. Então... Quer dizer, que boa ideia pra um filme, não pra um true crime. Não. Mas, curiosamente, isso foi interessante pra ele, porque ele assassinava a pessoa e ele já não tava mais lá, entendeu? Então, foi difícil de rastrear ele, porque ele era um diplomata. Surpreendentemente, Mari, nessa rodada... Eu errei novamente. Ah, não. Você está... Ah, meu Deus! completamente errada. Não! Você foi a primeira... Em mais de 100 episódios que a gente tem aqui, e mais de 1000 episódios que a gente tem no Grupo Secreto, você foi a primeira pessoa que zerou um jogo do GugaCast, fez 0 pontos. Isso que a gente distribui pontos loucamente. Parabéns. Obrigada, gente. É um marco, né? Histórico. Você também foi a primeira pessoa que, jogando sozinha, perdeu. Cara, não existe, com certeza, alguém mais loser do que perder pra si mesmo num jogo do GugaCast. Obrigada, gente. Obrigada, plateia. Obrigada a todos que não torceram. É isso aí, gente. Eu quero meu nome no Wikipédia do GugaCast, hein? Por favor. A gente vai colocar lá, na seção de jogos, a primeira pessoa que perdeu. Sessão de perdedores. Que perdeu um jogo e zerou completamente o placar. Diplomatic Immunity, ou Imunidade Diplomática, conta a história de um fotógrafo psicopata que assassina brutalmente a filha de Cole Hickle, um sargento veterano da Marinha Americana. Invocando imunidade diplomática, o assassino foge para o Paraguai, livrando-se das investigações policiais. Nossa, isso é muito um filme da SBT, né, cara? Muito. Furioso, Cole Hickle abandona a Marinha e inicia uma perseguição mortal sem precedentes. Mas antes, ele terá que enfrentar uma trama política e corrupta para cumprir sua missão de vingança. Tem até um mais antes. Podia muito bem ser um podcast. Podia, né? Ele tem todas as características mesmo de filme de SBT. Eu até imaginei o policial que fica atrás desse cara é tipo o Steven Seagal. Um desses brucutus dos anos 90, 80, 90, assim. Deve ser. Tem bem a cara de filme de SBT mesmo. O nome do herói não é o Steven Seagal. É um cara chamado Bruce Boxleitner. Bruce Boxleitner? Esse é o nome do ator. É. Que maravilhoso. Famoso Bruce Boxleitner. Famoso e inesquecível Bruce, que eu não conheço. É isso aí. Parabéns, Mari. Obrigada, gente. Obrigada. Nossa senhora, que emoção. Muito bem. Eu acho que eu nunca me senti tão loser quanto agora. Obrigada, Guga, por essa sensação. Parabéns. Vamos para as histórias? É o que me resta. Vamos lá. Mari, nos próximos episódios, precisamos de histórias sobre soluções complicadas para problemas simples. Legal. Sabe o que eu queria? Soluções complicadas para problemas simples? Eu tenho uma ideia. Existem muitos problemas que aconteceram na vida das pessoas que não seriam problemões se a internet existisse. Ou se telefone celular existisse. Ah, isso sem dúvida. Dos anos 90, tem histórias assim, putz, se a internet existisse, isso se resolveria muito rápido. Mas até os anos 2000, não existia internet móvel. Né? Internet móvel mesmo, assim, pra valer, no final dos anos, ali por 2006, 2007, você tinha text, né? Mas, assim, ter acesso à internet no telefone é mais... É recente, assim, faz uns 15 anos. Verdade. Então tem muitas histórias desse tipo. Então tá aqui uma ideia para soluções complicadas para problemas simples. Histórias que teriam se resolvido se a internet existisse ou se a internet no celular existisse. Aposto que tem um montão, né, cara? Isso aí todo mundo tem, né? Todo mundo que viveu anos 90 tem uma historinha dessa. A gente precisa também de histórias de casamento. Ah, que legal. Você participou do nosso episódio de casamento do ano passado. A gente vai ter outro agora. A gente colocou esse episódio em maio, que é o mês das noivas. Eu não sei porquê. Quem sabe a gente descubra até lá. Sim. E a gente também precisa de histórias para um dos meus temas preferidos, que é Histórias das Antigas. Cara, a História das Antigas também é um dos meus temas preferidos. Eu adoro ouvir. É muito legal, né? É muito legal. História do século XIX, história do seu avô, do seu bisavô. Mas assim, não vem assim, tipo, meu avô tinha um carro nos anos 70. Isso não é História das Antigas. Não conta. Tem que ser, tipo... até mais ou menos ali a Segunda Guerra, né? Mais ou menos naquela época ali. Cara, legal. Ansiosa pra ouvir. Eu também.
mandem suas histórias. É só ir lá em gugacast.com, tem o formulário lá, e aí você manda sua história por lá. Posso ler a primeira história? Vamos lá. E aí, Rafael, Guga e Outrem. Outrem é um pronome... Sou eu. E Outrem é um pronome neutro. Olha só. Pois é, olha só que legal. Um pronome neutro das antigas. Obrigada aí por citar o outrem, que no caso sou eu. Me chamo Douglas Costa, sou um membro da Bolha já faz algum tempo e queria compartilhar com vocês essa história que pode entrar nos episódios de shows, empreendedorismo, roubadas ou negócios. Olha que boa ideia, mandar já pra vários temas. Imagino que vai ter nessa história, né? Quem sabe até no melhor episódio, que é o de histórias aleatórias. Não, entrou no de shows. O ano era 2008. Enquanto rolavam as Olimpíadas de Pequim e o Google lançava o seu navegador, o Chrome, eu tinha 17 anos, cursava o último ano do ensino médio e queria obter fama e dinheiro por meio do rock. Ah, mas quem não quer, né? Em 2008, cara... 2008 eu ainda estava tentando fazer isso. É mesmo? Eu tinha uma banda... Você também, né? Enfim, eu acho que todo adolescente aí que tocava minimamente um instrumento sonhava em ter uma banda e tinha uma bandinha com os amigos, né? Eu acho engraçado quando as pessoas falam isso, um adolescente, tá? Porque eu sempre tive e tenho ainda. E eu sempre vou ter. Mas você sabe que é muito engraçado porque eu sou amiga dos meus amigos da juventude até hoje, né? Sei. Inclusive da galera da minha banda, das antigas. Como chamava a sua banda? Virtu. Ih, pronto. Agora vai começar um monte de pesquisa. Pesquisem no Google, vai subir no Trending Topics. Mas olha só, a gente tava pensando em voltar, só pra fazer um som, olha só. Só que aí veio a pandemia aí. Depois da pandemia, é uma boa desculpa, hein? Pra voltar a fazer um reunion. Pois é, quem sabe. Capítulo 1. Ainda sou um rockstar. Nessa época, já fazia uns 2 anos que eu tinha uma banda de pop punk com alguns amigos. As inspirações da banda eram Blink-182 e Green Day, além de nomes nacionais como Dead Fish e CPM 22. E apesar de muitos ensaios e algumas composições próprias gravadas em um estúdio improvisado no quarto do nosso baterista, não havia muitos locais ou eventos em que fosse possível tocar. Cara, tem essa também, né? Quando você é adolescente, você ensaia, e com muita sorte você toca, sei lá, no festival da escola. Qualquer lugar é um lugar pra tocar, né? Qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. A gente só quer tocar, né? Eu toquei várias vezes em shows que a gente foi tocar na rua. A gente só foi pra rua e começou a tocar. Mas a gente também, com certeza. A gente tocou, cara, até em praça. Legal. Algo que ajudava bastante nessa realidade é o fato de que eu sou de uma pequena cidade do litoral norte catarinense, com pouco mais de 20 mil habitantes na época. A cidade é Penha. Não precisa tentar adivinhar. Como a maioria das cidades litorâneas, possui diversas praias e, como diferencial, o Parque Beto Carreiro World. Você já foi no Beto Carreiro? Não, cara. Eu nunca fui no Beto Carreiro. Você não acha maravilhoso que o Beto Carreiro tenha um parque temático? A ideia do Beto Carreiro, a ideia de ter um Beto Carreiro é muito maravilhosa, né? Esse cara criou um personagem, o Beto Carreiro, e ele nunca criou uma história pro personagem. Ele é só o personagem, ninguém nunca fez isso. Isso é algo muito incrível que ele alcançou na vida dele. Ele só participava do programa dos Trapalhões, né? De vez em quando. Exato, mas quando ele chegava lá, não era tipo o Sargento Pincel, que era um personagem dos Trapalhões, que foi construído ali no Trapalhões Verso. Sim! Ele já chegava lá sendo Beto Carreiro, ó, inclusive vai ter a participação do Beto Carreiro. Exato! O que é o Beto Carreiro? Ninguém sabe. Ele tinha uma música, Beto Carreiro, aí tinha um... E todo mundo lembra de... Olha só, as pessoas sabem disso, o barulho do chicote do Beto Carreiro. E nunca teve o filme, nunca teve o quadrinho, nunca teve o podcast do Beto Carreiro, fica aí a ideia. Mas... o podcast seria genial, né? Ainda mais porque, eu sempre disse pros meus amigos, cara, Beto Carreiro, ele conseguiu fazer uma assinatura auditiva do nome dele, cara. Nos anos 80. Lembra a época que o Prince trocou o nome pelo aquele símbolo maluco lá? Sim. O Beto Carreiro fez isso com um som, tipo, tá ligado? Beto Carreiro maior que Prince. Cara, o Beto Carreiro é genial. Por isso, ele é a única pessoa, ele é o único criador de conteúdo, o único artista, o único produtor, seja lá o nome que você quer dar, que criou um personagem sem ter uma história para o personagem. Dono de parque. Dono de parque. Então, por exemplo, o Walt Disney, quando ele criou o Mickey, ele falou assim, tá, legal, tem aqui um rato, ele é muito maneiro, mas precisa ter uma história. Então foi lá o Mickey pilotar um barco, pilotar o trem, depois dançar com a vassoura. Sim. Ele falou, não dá pra eu lançar um personagem e ser só o personagem. Tem que ter uma historinha, pelo menos. O Beto Carreiro
Hold my beer. E assim, ele falou, e eu vou ser um vaqueiro sem vacas. Tipo... Cara, porque assim, ele não tem um show dele, sei lá, numa fazenda. Não tem nada. Não tem nada, cara. E tem um parque temático do Beto Carreiro, todo mundo conhece, a galera vai lá. Fica aqui a nossa singela homenagem ao Beto Carreiro. Sem contar o nome, né? Beto Carreiro, que é maravilhoso. Sim, é um nome marcante. Nesse contexto, eu e um outro integrante da banda, que também estudávamos juntos, tivemos a ideia de fazer um festival de rock na cidade utilizando o nome da turma como desculpa. Era o plano perfeito. Vamos poder arrecadar algum dinheiro para a formatura, como efeito secundário, e vamos ter um lugar para tocar e divulgar nosso trabalho, que era o objetivo principal. Eu já fiz isso também. Pra juntar dinheiro pra formatura? Não, você inventar uma desculpa, não sei o que, pra poder ter um show seu. Ah, sim, sempre. Como éramos envolvidos com música e já tínhamos frequentado alguns festivais em cidades próximas, conversamos com alguns músicos e conseguimos 9 bandas pra tocar no festival, além da nossa própria. Adolescente, aquilo que eu falei, cara. Todo mundo tem banda. Definimos a data, 14 de setembro de 2008. E a parte fácil estava resolvida. Agora só faltavam recursos para as coisas que precisaríamos pagar. Após alguns dias de orçamento, tudo estava acertado. Iríamos precisar de R$1.000 para cobrir os aluguéis do sistema de som e da casa de shows. Nossa. Além de imprimir alguns cartazes em tamanho A3, preto e branco, para economizar, e os ingressos para o evento. Cara, R$1.000, quando você tem essa idade, é uma bica, né? Pois é, eu conto uma história muito parecida no Como Ser um Rockstar, que é o meu podbook. Que, aliás, tem a locução feita pela Mari, que está aqui com a gente. Ah, é verdade. Eu tive o prazer de participar dos títulos. Aliás, já que a gente está falando do Como Ser um Rockstar, é um bom momento pra gente falar sobre a Storytel. Se você gosta de podcast, você vai curtir audiobooks. Audiobook e podcast tem a mesma conveniência. Você pode ouvir no trânsito, na academia, em casa, quando faz outra coisa. Só que a história que você vai ouvir pode ser um clássico, um best-seller que você sempre quis ler. E a casa do audiobook na internet é o aplicativo Storytel. Com uma assinatura só, você tem acesso a todos os audiobooks. E tem tanta coisa legal lá que a Storytel me pediu para criar uma lista de audiobooks legais pra gente ouvir junto nos próximos meses. E essa lista tá no link story.tel/GugaCast. Agora se liga nisso aqui. A Storytel tem um plano gratuito. É só baixar o aplicativo e começar a usar. Assim você pode dar uma chance, ouvir os audiobooks que eu escolhi junto comigo. Tem uma playlist bem legal lá. E se você curtir, continua por lá. Senão você pode cancelar a qualquer hora. Acessa story.tel/GugaCast. Esse mês eu tô ouvindo o mais novo lançamento da Nerd Books, o Huff Gunner. E se você for ouvir lá, posta nas redes sociais, me marca lá, marca Storytel Brasil, pra gente ouvir junto, pra gente poder comentar. Storytel se escreve STORYTEL. Vai lá, se você gosta de podcast, você vai curtir audiobooks, eu garanto. Eu tava falando do Como Ser um Rockstar e eu tenho uma história dentro do Como Ser um Rockstar. Eu conto uma história exatamente desse tipo. A gente indo fazer o show e precisando de R$500, R$1.000 e parecia assim, tipo, nossa, mas isso a gente precisa ganhar na loteria pra ter esse dinheiro. Sim, parecia uma grana muito louca, né? Não que não seja, é uma grana considerável, ainda mais quando você tem 16 anos, tudo bem. Mas parecia muito mais inalcançável, entendeu? Parecia uma verba pra abrir uma empresa. Sem dúvida. E parecia algo muito arriscado. Putz, a gente vai gastar esse dinheiro e se não vier ninguém? Sim. E não era tão assim, né? Era algo assim, tipo, pelo menos esse dinheiro você consegue recuperar, não era tão grave. Quando eu tive em Brasília da última vez, eu fui produzir um show e foi muito legal porque foi o primeiro show que eu produzi adulto da minha banda de adolescência. Uau! Então eu liguei no cara do equipamento e falei assim, cara, quanto custa o equipamento? Aí ele falou R$1.000. Aí eu falei, tá bom. Ah, que delícia, que sensação, né? Tô te mandando aqui o TED. Cara, é muito legal ficar adulto por causa dessas coisas, né? Pequenos prazeres de ser adulto. Foi muito legal. Deu lucro o show, deu certo. Na verdade, quem pagou foi o cara do bar, mas deu lucro pra ele. Então, foi legal. O primeiro show que eu fiz com a minha banda que deu lucro, tipo, deu algo em torno de, sei lá, R$200 de lucro, assim. Também, não, o meu também. Eu conto essa história. Como Ser um Rockstar, eu conto essa história. E assim, putz, a gente tá milionário agora. A gente tem dinheiro pra tudo. A gente tomou tudo de cerveja, no caso. Mas foi um bom gasto. A gente também, mas a sensação na hora que a gente saiu com bolas de dinheiro é que a gente tava rico. Nossa, é maravilhoso. Ainda faltava dinheiro para algumas outras coisas, como contratar um segurança para o evento, exigência da casa de shows, e pagar o headliner do evento,
uma banda meio famosa da região, que cobrou R$400 para tocar, mas imaginamos que poderíamos arrecadar esse dinheiro com a venda antecipada de ingressos, que começaria 30 dias antes do evento. Foi organizado aí já, hein? Pois é. Isso é o que eu tô te falando, na minha época, e na sua, pelo que você tá me dizendo, não tinha internet, então não tinha essas coisas. Cara, era muito mais difícil. Divulgação era muito mais difícil. A gente tinha que fazer flyers mesmo. Tinha que fazer flyers. Tinha que distribuir pra galera na balada, na rua, tinha que ir atrás. Você tinha que ir em outros shows falando assim, ó, vai ter um outro show desse tipo aqui mais pra frente. Total. E torcer pra que a pessoa guardasse aquele flyer, né? Nunca guardava, mas enfim, né? Vários flyers, inclusive, eram fumados em algum momento. Nossa Senhora. Começando a divulgar o evento colando cartazes, utilizando MSN e Orkut e oferecendo os ingressos do primeiro lote com valores promocionais. Esses caras são profissionais. São. Como era um evento da turma de formandos, até tivemos a ajuda dos outros estudantes para a divulgação. Tudo corria bem. Capítulo 2. Contra todos. As coisas começaram a dar errado conforme a data do evento se aproximava. Os ingressos não estavam vendendo bem, e faltando uma semana para o evento, quando fomos acertar os últimos detalhes da locação do sistema de som, o fornecedor deu para trás, informando que a prefeitura faria um grande evento na cidade no mesmo dia e não poderia mais honrar nosso frágil acordo de cavalheiros. Ai, cara. Mas que sacanagem isso, gente. Que absurdo. Sacanagem, mas é um clássico. Eu não sei como é que vai ser o resto da história, né? Mas a gente arranjava emprestado, né? Com amigo, do primo, sempre dava um jeito, né? Tem que dar um jeito. Pânico. Como a cidade é pequena, só havia esse fornecedor de som. E por um breve momento já comecei a pensar no prejuízo que teria que arcar para cancelar o evento. Tá bom, a cidade é pequena, só tem esse fornecedor de som, mas tem uma outra cidade logo ali, né? Cara, não podia ser a última opção, né? Tem várias opções. Não é uma cidade que tá, assim, isolada, né? Uma cerca elétrica, que dá pra ele ir pra outra cidade. Ele pode ir, por exemplo, pra Gravatá, fica ali perto. Ah, não. Pissarras. Começou. Navegantes, cidade grande, Cordeiros. Navegantes, eu fiz um show histórico em Navegantes, cara. Foi marcante. Salceiros, Cordeiros, Itajaí, Fazenda, Itaipava, Balneário Camboriú, Itapema, Brusque, Bombinhas, Porto Belo, Tijucas, né? Já foi em Tijucas? Governador Celso Ramos, Canelinha, Sorocaba do Sul, Tijuquinhas, Biguaçu, Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara, São José tá quase em Florianópolis já, não é não, Mari? Mari? Oi, Guga. Já acabou? Eu fui passar um cafezinho ali, mas foi coisa rápida. Acabou já? Acabou. A gente chegou em Florianópolis lá, ele vai achar. É, certo. Eu acho que Navegantes ele já teria achado, mas tudo bem. Beleza. Continuando. Após conversar com alguns músicos que tocariam no evento, consegui um outro fornecedor de uma cidade a 40 km de distância. Ah, ele foi em Navegantes, olha aí. Ah, olha só, hein? Leu os nossos pensamentos aqui. Que poderia fornecer os equipamentos, porém, o custo seria dobrado, de R$400 para R$800. Cara, é o preço da cidade grande, né? Distância, né? Tem aí a gasolina do caminhão. É o custo Navegantes, é conhecido... Ai, cara, que tristeza. Dobrar é tenso, né, gente? Se fosse uns 15%, mas, pô, dobrar é complicado. Pô, se chegar em Joinville, então, vai custar o quê? 1.200. Meu Deus. Tudo certo, exceto que tivemos que usar os recursos que iriam para o aluguel da casa para antecipar o pagamento do som. O dinheiro obtido com a parca venda de ingressos, que já era pouco, agora já não era mais nada. Começamos o evento com um saldo bastante negativo, tendo que recuperar os R$1.000 pegos do caixa da turma, além de pagar o segurança, a casa e a banda headliner. Cara, imagina a depressão subindo no palco, né? A baita pressão, né? Os caras tocando puto pra caramba, né? Tipo... não dá pra tocar feliz desse jeito. Eu espero mesmo que essa história tenha um final feliz, cara, que eu já tô triste por eles. Sem contar que ia ter o evento da prefeitura, né? Que ia dividir o público. Pô, isso já aconteceu comigo e aconteceu com você também, que eu já vi isso no livro Como Ser um Rockstar. Tudo isso deveria ser pago com o lucro da bilheteria na hora do evento, que teve início às 15 horas. Por mais incrível que pareça, e pra mim pareceu bastante incrível, um número razoável de pessoas deixou pra comprar ingresso na hora e a casa de shows foi enchendo de gente. Oh, que alegria. No meio do evento, o cabeçote de um dos amplificadores principais das guitarras queimou.
e eu já estava pensando na logística de devolver o dinheiro para as pessoas. Meu Deus do céu. Esse cara também, ele é muito inseguro, né? Calma, tenha fé, cara, vai dar certo. Meu Deus, cara. Mais um guitarrista de alguma outra banda menor havia levado seu próprio amplificador e não viu problema em emprestar para todos continuarem tocando. Esse cara é gente boa, hein? Ó que beleza. Você deixar o seu amplificador para 9 bandas, 9 guitarristas. E a gente sabe que guitarrista aqui, né? Você que é guitarrista, você sabe. Você gosta de tocar alto. Você gosta de tocar forte. Imagina 9 guitarristas passando por lá e usando. Esse cara é muito gente boa. Gente. Muito gente boa. Parabéns. É porque o normal é, tipo, não, eu pego o meu equipamento e vou embora. Quando eu tinha a minha banda, quando a gente começou a fazer os primeiros shows, a gente sempre tocava depois da mesma banda. Tinha uma outra banda que por algum motivo tava sempre nos mesmos shows que a gente tava. E a gente não conhecia eles, não era amigo deles, mas a gente devia ter algum amigo em comum, porque a gente era convidado para as mesmas coisas. E eles sempre estavam antes da gente, exatamente antes da gente no ticket, né, na ordem das bandas. E esses caras eram muito babacas. Puta, sério? Porque assim, uma banda começa a desmontar as suas coisas, a outra começa a montar, né? Sim. E de vez em quando você dá uma esbarrada num prato. Normal. E os caras eram muito babacas. Tipo, cuidado com o meu prato Zildjian. Ai, cara, pelo amor de Deus. O cara era muito babaca. Aí teve um dia que a gente tocou antes deles. E o Cláudio, que era o baterista da minha banda, ele pensou assim, eu vou ser a bigger person. Eu vou ser uma pessoa melhor do que eles. Cara, tá certo, Cláudio. Músico tem que se ajudar, gente, por favor. Aí ele chegou pros caras e falaram assim, olha, vocês precisam de alguma coisa? Quer que eu deixe um stand de prato, alguma coisa aí pra agilizar o trabalho de vocês? E aí o que a gente espera, né? Que nesse momento o cara perceba o quanto ele foi babaca todos os outros shows e fala, não, cara, não. Mas brigaram aí, né? Alguma coisa assim, tipo, que ele perceba que isso é o certo, né? E não, ele falou assim, até parece, meu equipamento é muito melhor. Nossa senhora. E aí ele foi duplo babaca. Aposto que essa banda, ela durou 1 ano, no máximo. É, eu não sei. 5 meses. Eu não sei. Ah, não, cara. Continuando. Minha banda tocou, o show foi ótimo e um sentimento de alívio começava a pairar no ar. Mas é quando tudo parece certo que o manhoso fake dá as caras. E lá pelas 20 horas, o produtor da banda Headliner me chama de canto e fala: seguinte, preciso do pagamento integral agora ou vamos ter que ir embora. Pô, mas pra que isso, cara? Por que isso? Mas se bem que isso é típico de artista, né? De banda, de quem tá na estrada. O pagamento tem que ser antes de subir no palco. Porque senão você não vai receber nunca. E ainda mais, assim, com um bando de adolescentes que depois que sair do show vai, com certeza, aproveitar a festa, né? Então fica mais complicado. É, mas é que assim, um festival de bandas de amigos e tal é diferente, né? Quando você é contratado pra fazer num show, a regra é essa mesmo. Tipo, você tá subindo a escada e você fala, ó, a gente precisa receber. É, ó, vou falar pra você que nem sempre isso acontece, tá? O quê? De receber, assim, integralmente, antes de subir no palco. Eu já passei por umas poucas e boas, assim, por causa disso. Por causa disso, exato. Inclusive. Tá aí a lição. Tá aí, né? Os caras foram inteligentes. Mas e aí? Respirei fundo e pedi pra ele aguardar um pouco. Durante o evento, conforme o dinheiro ia entrando na bilheteria, eu ia aproveitando pra pagar coisas que precisavam. Paguei a casa, paguei o segurança, devolvi o dinheiro que peguei no caixa da turma. Então, quando fui até a bilheteria pra pegar o dinheiro pro dito cujo, vi que haviam exatos R$202 no caixa. Pego o dinheiro. Volto ao produtor com o dinheiro na mão e falo: então, aqui tem 200. Te entrego os outros 200 até o final do evento, tranquilo? Ah, cara, tranquilo não, né? É um meio termo ali. O produtor pega o dinheiro e completa. Certo, mas é importante que a banda toque antes da meia-noite. Mais uma crise contornada, segue a festa. Nossa, cara, eu tô torcendo muito pra esse cara ter conseguido os outros R$200, gente do céu. Capítulo 3, Minutes to Midnight. Após as 20 horas, ninguém entrou na casa. Afinal, o evento começou às 15 horas. E quem tinha que vir, já tinha vindo. Sem contar que o pessoal começou às 15, às 20 horas, tá todo mundo capotando já. Nossa senhora, cara. E se não de bebedeira, de cansaço. Com toda certeza. Eu, por exemplo, já teria ido embora. Não, mas você não ia querer ver a banda Headliner? Você foi lá pra isso. É, cara, vamos lá, né? E assim, o caixa da bilheteria, que tinha R$2 após o último saque de R$200, permaneceu com R$2. Mais uma crise, como vamos pagar o valor restante para a banda? Me encontrei com os outros membros da organização, conversamos um pouco e decidimos que era mais justo amargar o prejuízo do próprio bolso do que ter que dar calote na banda e impedir o evento de continuar. Eu concordo, cara. Eu pegaria o lado do caixa da turma, meu. É isso.
É melhor antes você ficar devendo pra turma uma parte do que ficar devendo metade pra banda. E sem contar que, assim, você tá fechando as portas pros seus futuros eventos, né? Então tem que pagar. Pedi R$200 emprestados para um amigo que já era mais velho e trabalhava num emprego de verdade, diferente dos bicos que fazíamos. E ele prontamente me emprestou. Lá pelas 22 horas, o produtor da banda voltou a me chamar pra conversar. Então, já são 22 horas. Eu preciso que você pague os outros R$200 agora. E se der 23 horas e a banda não estiver no palco, vamos embora sem tocar. Era só o que faltava, pensei. Olhei no fundo dos olhos do produtor, estufei o peito e falei: estou com o dinheiro de vocês aqui, mas só vou pagar depois da banda tocar. Havia um sério risco de dar 23 horas e a banda não conseguir tocar, porque ainda havia outra banda na frente e pagar pra eles não tocarem seria muito ruim. Só quem participou desses festivais sabe que tudo atrasa, né? Sempre atrasa. Então é complicado, ainda mais com 9 bandas. Mas um festival que começou às 3 da tarde, tocar depois da meia-noite, eu ia estar reclamando também. É tenso, muito tenso. Eu acho que o cara devia ser mais... Ele podia negociar um pouco mais, tudo bem, a gente não começa meia-noite, mas começa um pouco antes. Ele tem um motivo aqui importante, de fato, tocar depois da meia-noite, quando começou... Imagina se eles chegaram lá às 3. Com certeza, porque do jeito que ele tá falando, eles participaram da organização do evento, né? Então não vamos tocar e eu vou subir no palco agora para avisar todo mundo o motivo de não tocarmos. Nos instantes em que eu refletia como poderia aplacar essa crise, um outro colega de turma que ajudou durante o evento ergueu um dedo na cara do produtor e disse pausadamente: se você subir nesse palco, vai arrumar pra cabeça. Ai, ai, ai. Quando olhei em volta, haviam pelo menos uns 7 colegas da turma e outros amigos por perto, todos se aglomerando em volta do produtor, que não teve escolha a não ser sair do evento com o resto da banda. Que pesado! Nossa senhora. Ah, mas ó, tá vendo? A união. Devolvi o dinheiro que havia pegado emprestado e já não aguentava mais aquele evento, aquela noite, só queria terminar aquilo. Coloquei os R$2 no bolso que seriam entregues na segunda-feira para o tesoureiro da turma, coloquei o baixo nas costas e abandonei o evento. Ele só saiu andando. Cara, que tristeza. Tá lá desde as 3 da tarde, meu. Com esse contrabaixo. É o fim da carreira de muitos produtores de eventos. A maioria delas termina assim. Quando termina assim. Epílogo. Não me orgulho de fugir do próprio evento, mas estava a ponto de quebrar de tanta pressão. Não queria ter que resolver mais nenhuma crise e por isso saí correndo. Boa dica, Rafael. O Rafael fala aqui às vezes que uma solução pra todas as coisas é você simplesmente sair correndo. Exato. Esse foi um dos últimos shows de nossa finada banda e o último evento que produzi. Aprendi lições importantes nesse episódio, como a importância de contratos e o valor de algumas amizades. Nunca recuperei os R$200 que já tinha pago pra banda, que não tocou, e apesar de não ter lucro, não tivemos prejuízo. Além do mais, o objetivo principal, que era divulgar o trabalho da banda, foi alcançado. Missão cumprida. Mais ou menos, né? Deixou de entregar um show aí pra quem pagou o ingresso. Sim. Espero que gostem da história, um abraço a todos e obrigado pelo excelente trabalho. Meia-noite, já devia estar todo mundo tão cansado que eu acho que a galera só foi, tá bom, vai. O quê? Não vai ter show da banda Headline? Tudo bem. Pô, mas é uma sacanagem, cara. Ainda mais com a banda Headline, né? Mas a banda Headline podia ter sido um pouco mais flexível também. Poderia, né, gente? Poderia. Mas enfim, né? Erro aí de todos os lados. O importante é que o evento aconteceu e eu aposto que muitas pessoas foram felizes nesse show, mesmo assim. Seria legal se um dia a gente recebesse uma história de show de alguém que foi nesse show. Nossa, seria incrível. Se você estava nesse show, marque a gente. Para os nossos ouvintes aí da Penha, manda pro próximo programa do ano que vem. Mari, lê a próxima história pra gente. Ok, vamos lá então. Inimigos da HP, o único show de pagode da minha vida. Inimigos da HP. Não, cara, vamos lá, né? O que é HP? Até hoje eu não sei, você sabe? Eu sei. É a calculadora HP. Sabe, a HP 12C é aquela calculadora, assim, de vendedor de carro usado, sabe? Não, mas você tá falando sério? Isso não pode ser verdade. É sério, é isso aí. Ok. Eles deviam trabalhar no mercado financeiro, sei lá, ser contadores, economistas, tesoureiros, estudantes de economia, contabilidade. Ou se não, eles simplesmente eram sócios da Epson, ou algo assim. Também, verdade. Ou do Harry Potter, né? Já pensou? No caso, eles seriam amigos do Draco, né? Porque são inimigos da HP. Gente, que piada infame. Foi horrível, Mari. Terrível. Não, foi você que puxou. Não vem, não. Tinha os Inimigos do Rei, eles tinham... Lembra uma banda chamada Inimigos do Rei? Eles tinham um show chamado Amantes da Rainha.
que eu achava demais. Uma piada muito boa. Cara, não, eu não sou da época do Inimigos do Rei, cara. Mas eu lembro de uma novela que chamava Que Rei Sou Eu. Aposto que o Rafael lembraria dessa novela também. Sim. Essa história se passa em Uberaba, Minas Gerais, no longínquo ano de 2006. Mesmo ano em que os jogadores da seleção brasileira trocaram uma Copa do Mundo por intensas festas na concentração. Verdade. Tá aí um detalhe. Podia ter ganhado. Tinha tudo pra ganhar, quadrado mágico. Cara, não posso opinar. Não manjo de futebol. Cidade pequena é assim. Às vezes um evento, por pior que seja, mobiliza a região inteira. Foi isso que aconteceu comigo e meus amigos naquele ano, quando resolvemos todos irmos ao show do Inimigos da HP. Uma banda de pagode que fez sucesso com uma música na época e nunca mais se ouviu falar deles. Exceto agora. É. E antes de mais nada, preciso dizer que sempre fui apaixonado por rock. E um tanto intolerante com outros ritmos musicais. Não, cara. Tem isso também, né? Roqueiro, ou melhor, os rockistas adolescentes. Se você é um rockista adolescente aí, né? Não, cara, abra o seu coração. Não seja tão fechado com os outros ritmos. Mas é um pouco, né? A gente tem isso, assim, tipo, é como se fosse... Eu sou do rock. Então, né, cara? Mas é uma bobagem isso aí, tão grande. Porque, afinal, o legal tá na mistura, né? Tem uma banda de rock de Brasília que eram os Móveis Coloniais de Acaju. Uma excelente banda. Famosa. Muito conhecida, famosa e tal, e excelentes caras. E eles já são de uma geração mais nova que não é tão radical assim e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que em algum momento da carreira deles, eles resolveram fazer um show só de covers de música de axé dos anos 90. E eu achei brilhante, porque na minha época a gente execrava qualquer coisa que não fosse rock. E o axé dos anos 90, ele é rock. Ele é super rock, ele tem guitarra Cara, e tal. ele é rock. Mas sabe uma coisa? Isso chama atenção também pra um fenômeno. Tem solo de guitarra. Tem solos, tem guitarras gêmeas. Isso chama atenção também pra um fenômeno que é o seguinte: quando a gente fica mais velho, né, mais velha, músicas que você não gostava na época, hoje você escuta e você canta. Tem uma nostalgia, né? Verdade. Pois é, na época, por exemplo, também do axé, como eu disse, na minha adolescência eu gostava de Iron Maiden. Então axé, nossa, que coisa horrível. Hoje, cara, eu vou amarradona dançar axé nos 90. Tem uma nostalgia, né, do Chiclete com Banana. Total. Ainda mais as músicas antigonas, assim, que era cara, o Chiclete com Banana antigo é o Iron Maiden. Se fosse inglês, é igual ao Iron Maiden. Você falou, tem guitarra gêmea. O refrão é de guerra. Total. A letra é sobre guerra. É igualzinho. É igual o Iron Maiden. Asa de Águia e Chiclete com Banana, Iron Maiden, tudo a mesma coisa. Sem contar que, assim, né, eles conseguem fazer músicas que fazem propaganda da própria banda. Eu acho isso maravilhoso, né? Eles colocam chiclete com banana na própria música e faz em todas as músicas e faz sucesso. É um auto-merchan. Exato, é genial. E a banda Reflexos, a gente vive falando aqui. Banda Reflexos é o Blind Guardian, é o Blind Guardian do axé. É igual. É, Blind Guardian do axé, cara. Nossa, que maravilhoso. Tem coisas que a gente só escuta aqui no GugaCast, né? Vou continuar. E antes de mais nada, preciso dizer que sempre fui apaixonado por rock e um tanto intolerante com outros ritmos musicais. Mas, como eu disse, eventos maiores costumavam movimentar bastante a cidade e eu, então com 16 anos, não queria ficar de fora. Na época, eu havia começado a ficar com a... Vamos ter que substituir o nome aqui. A gente tem que dar nomes de impressoras, né? O nome dele é Epson, né? Ele é o Epson. Ele é o Epson. Mas você sabe nomes de impressoras, além de HP e Epson? Lexmark. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é o nome. Na época, eu havia começado a ficar com o Lexmark, que também é o show, assim como os meus melhores amigos. Ou seja, se a música é um lixo, as boas companhias pelo menos estavam garantidas, certo? Não exatamente. E agora começa a sucessão de erros desse dia. Oh my. No dia do show, em um sábado, meus pais haviam viajado e eu acordei com várias manchas no corpo e me coçando todo. Putz, cara, alergia? Tomara que seja só alergia. Tomara, cara. Quando isso aconteceu comigo, era catapora. Foram as piores semanas da minha vida. Cara, você sabe que eu peguei... Minha mãe disse que eu peguei catapora quando eu era criança, mas eu não lembro, cara. Não acredita nisso. Se um dia você tiver contato com uma criança que tem catapora, vai lá e toma vacina. Eu acho que eu devo ter tomado. Eu achava isso também big mistake. É mesmo? Se você um dia estiver perto de uma criança que teve catapora, pode acontecer. Foi o que aconteceu comigo. Meu filho teve catapora, e aí a primeira coisa que o pediatra falou foi: vocês tomaram vacina? A Patrícia falou: sim, eu tomei.
Falei, eu acho que eu também lembro da minha mãe falando que eu tomo... É porque assim, eu tenho fobia de agulha. Então eu falaria qualquer coisa pra evitar tomar uma injeção, entendeu? Então eu preferia acreditar, eu escolhi acreditar. Eu trocaria 100 injeções pra não ter catapora. Ó, a gente vai ter que te dar 100 injeções ao mesmo tempo. Melhor. Não, mas sem contar que quando a gente fica adulto, nós somos muito menos tolerantes às doenças do que as crianças, né, cara? Sem dúvida nenhuma. É o que eu falei, eu tive catapora adulto. Foi terrível. Eu tenho uma carta que eu escrevi pra mim mesmo. Sério? Quando eu tive catapora. E como é que era a carta? Não, era sério, assim, até uma dica, assim, porque eu tava muito mal, eu tava muito zoado, então eu tava, tipo, falando assim, tipo, não, isso vai passar. Quando passar, eu vou poder fazer. Eu tipo, escrevi as coisas que eu queria poder fazer. Não fica assim. Eu me autoconsolei, porque eu tava muito deprê. Assim, muito deprê. 2 semanas trancado em casa. Bons tempos. Me lembra aquele episódio de Friends do Charlie Sheen, que ele tinha catapora e passou pra Phoebe? Sim, verdade. Sim, estava com a pele toda empolada. A minha primeira reação foi ligar pro meu pai, que sugeriu dar uma passada no consultório do meu antigo pediatra. Isso mesmo, pediatra. Detalhe, eu tinha quase 17 anos. Não sei até hoje o motivo disso, mas fui e, pelo incrível que pareça, deu certo. Ao fim do dia, eu já não me coçava e as manchas haviam diminuído consideravelmente. Eu acho que não era catapora então, hein, Guga? Acho que era uma alergia. Estava pronto para ir para o esquenta na casa do meu amigo. Começamos a beber bem, fazendo jus ao pouco dinheiro que tínhamos para gastar durante o show. Mas durante a nossa pré, a minha camisa, que era de tecido dry fit... Clássico. O cara que vai no show do Inimigos do HP, ele vai de dry fit. É um requerimento. Vamos combinar que dry fit é a roupa perfeita para ir em qualquer show. Eu acho que tinha que ser uma roupa oficial de shows. Aqui nos Estados Unidos, uma maneira de você saber que alguém é brasileiro é que ele tá usando roupa de esporte na balada. Ou tênis, né? Usa calça jeans com tênis de academia, né? Não, tênis é mais normal, até porque recentemente teve um lance de sneakers, né? Cultura sneakers e tal. Então tênis é comum até. Agora, camiseta dry fit, camiseta de ir pra academia, é uma coisa típica do Brasil. Não é curioso? É bem curioso. Você ir, tipo, num show de uma banda... Não tô nem falando só do Inimigos da HP, assim, mas você ir num bar, numa casa noturna, e tem um cara com camisa da Nike de dry fit, esse cara é brasileiro. Tá aí, né, cara? Esse é um detalhe interessante. Mas durante a nossa pré, minha camisa, que era de dry fit, começou a ganhar um odor insuportável. Putz. Ele ia ver a Alex Mark, né? Com essa camiseta. Mesmo completamente alcoolizado, já não me aguentava mais dentro dela. Nossa senhora. Imagine então a Alex Mark. Pra piorar, quando estávamos saindo da casa... Cara, eu não consigo falar Alex Mark. Pô, ele não podia pegar uma outra camiseta emprestada? Mas além de pegar a camiseta emprestada, ele tinha que pelo menos ir lá no banheiro e dar uma sabonetada no CC, né, cara? Que vai passar o futum pra camiseta do amigo não é legal também. Também, mas ele tava na casa do amigo, né? É um lugar onde dá pra você improvisar essas coisas. Dá até pra tomar um banho. Pra piorar, quando estávamos saindo de casa, notei que estava sem o ingresso. Nossa, fedido e sem ter como entrar. Nossa, cara, aí você... né? Tudo bem que ele pode pedir pra Alex Mark imprimir o ingresso. Olha lá. Para a sorte, meus pais já haviam retornado da viagem. Então, combinei com meu pai de ele me encontrar no caminho do show para me entregar o ingresso e a camiseta limpa. E uma camiseta limpa aí, ó. É porque o pai dele é o Sr. Epson. Exatamente, é o Sr. Epson. Chegamos de maneira sincronizada ao ponto de encontro. E de lá eu saía pronto para o show, com o ingresso em mãos e vestindo uma camiseta de algodão, sem perigos de exalar novos odores. Perfeito. Era eu driblando o segundo sinal que o dia me dera para desistir. É isso aí, não desista. Não me lembro muito dos detalhes de quando eu cheguei, não só pelo excesso de álcool, mas também porque já se passaram muitos anos. Ou talvez seja apenas o meu cérebro tentando esquecer. Caramba, tô ficando com medo, cara. O que será que aconteceu? Pois bem, me lembro de que Alex Mark estava cagando pra mim no dia. Simplesmente não queria estar comigo. Entendi nada. Estava crente que as coisas estavam bem encaminhadas. Então desisti de tentar qualquer coisa com ela e fiquei perambulando pela imensa casa de show com a companhia de alguns poucos amigos que permaneciam em pé. Essa caminhada sem rumo até me deixou sóbrio e aos poucos parei de beber. Estava mesmo bem desanimado e, claro, com muita raiva. Porém,
parar de beber não foi o suficiente pra evitar de ir ao banheiro a cada 20 minutos. Cara, ir ao banheiro, ter vontade de ir ao banheiro no meio do show é muito triste, cara. Mas ele não tava curtindo o show. Ele foi pela festa. E ele tava perambulando também, né? Então acho que ele já tava numa boa. Pelo menos ele foi no banheiro fazer isso. Exatamente, né? E pelo menos ele não tava no estádio lotado, cheio de pessoas e... enfim. E numa dessas, enquanto esperava longamente pela minha vez, me deparei com ela. Lexmark, saindo da cabine do banheiro químico com o ex-namorado. Pô, ela tava dentro da cabine de um banheiro químico com o ex-namorado? Ah, cara, né? não. Não tínhamos nenhum compromisso sério, mas aquela cena me deixou estarrecido. Como assim, dentro do banheiro químico com aquele cara? Meu, como assim dentro do banheiro químico? Beijar alguém dentro do banheiro químico, gente? Não, né? Não. Bom, você vê que cheiro pra ela não teria sido um problema. Você se preocupou à toa. Não, definitivamente não, né? Nem pro ex-namorado, pelo jeito. E aí, meus amigos, respeitei o terceiro e último sinal e fui embora assim que a banda entrou no palco. Caramba, a banda nem tinha começado ainda a tocar. Não. O questionamento que fica é, será que dá pra dizer que eu fui ao show do Inimigos da HP? Acho que não, né, cara? Eu sempre falo aqui que a maioria das pessoas que vão aos shows, elas não vão ao show pra ir na banda, elas vão ao show pelo badge de ter ido ao show. Tem essa, né? Tipo, fui no show de banda tal, né? Tem a camiseta escrito, eu fui. Então, porque você chega lá e você não vê o show. E você não ouve a banda tocando, porque você não vê, porque é muito longe. Você não ouve a banda tocando porque você vai ouvir as pessoas que estão do seu lado gritando. Gritando, sempre. É verdade. É triste. Então é isso. Então, deu na mesma, na verdade. Você foi tão ao show do Inimigos do HP quanto os fãs do Inimigos da HP. Mari, eu tenho uma pergunta pra você. Esse é o Momento Alura. E os Inimigos da HP podem ser considerados profissionais em T? Cara, eu diria que os Inimigos da HP, eles são sim profissionais em T, porque claramente eles têm um conhecimento matemático, né? Que eles usam aí a calculadora da HP, eles até não gostam muito, né? E ao mesmo tempo eles têm o conhecimento do pagode, certo? Das músicas, então... É verdade. O conhecimento vertical é o do pagode, que é profundo, e o raso é o da HP, porque eles são inimigos. Exatamente. É muito legal você ter falado isso, porque você pode se tornar um profissional em T, assim como os inimigos da HP, estudando na Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, e tem vários cursos. Tem cursos de tecnologia, de programação, e também tem cursos de marketing, administração, de várias outras coisas que fazem sentido dentro do seu conhecimento, para que você também seja um profissional em T, para que você tenha um conhecimento horizontal sobre muitas coisas e seja especialista em uma coisa, que é o tipo de profissional desejado pelo mercado de trabalho hoje em dia. E no nosso link, você tem R$100 de desconto, alura.com.br/promoção/GugaCast. Então seja um profissional em T como os Inimigos da HP. Não seja um inimigo do T. Exato. Depois desse dia, nunca mais fiquei com Alex Mark e nunca mais me aventurei em um show de pagode. Parabéns pelo podcast, continue com um bom trabalho, sou um fã assíduo do programa. Eu gostei da ideia da gente ter histórias de shows com impressoras. Eu fiquei meio triste pelo cara, né? Porque no final não foi uma história good vibes, né? O cara só se deu mal. Foi uma história diferente das histórias de shows que a gente costuma receber, porque ele tomou a decisão correta. Foi no terceiro sinal, mas ele se retirou, né? Poderia ter sido pior, não é verdade? Eu acho que você saiu bem. Eu acho que os inimigos da HP ficariam orgulhosos de você. Será que sendo inimigos da HP eles são amigos da Alex Mark? Cara, eu acho que... Talvez. Eu acho que não, cara. Eu acho que os inimigos da HP, se eles são inimigos da HP, eles são inimigos da Alex Mark, eles são inimigos da Canon, eles são inimigos de todos. Até do seu Epson. Posso ler a próxima história? Manda bala. Olá, Guga, Rafa e quem mais estiver aí. Vou contar pra vocês aquela que provavelmente é a história da vida e não teria como acontecer de novo ou igual. Esse e-mail serve pra histórias de shows, sorte e azar e etc. Olha que isso é uma tendência agora dos e-mails. A pessoa já manda várias ideias de onde a história dela pode entrar. Façam isso. Cara, é muito inteligente, né? Porque as suas chances aumentam, né? Não, a gente faz isso aqui. Né? O Rafael, quando ele lê as histórias, aliás, foi o Rafael que escolheu essas histórias todas, ele meio que faz isso. É possível que a gente tenha lido uma história aqui que não veio pro programa de shows, mas se pode facilitar, vamos lá. Vamos lá. Capítulo 1, Infância e Sonho. Eu acho muito legal que, tipo, quando a história começa, tudo começou quando eu nasci.
Puta, você pensa no tamanho da história, né, que vai vir. Eu fui uma adolescente esquisitinha. Amava todas aquelas bandas de hard rock dos anos 80 que acabaram com o laquê existente da década. Nossa, eu também. Mas entre todas, o meu grande amor era o Poison. A banda que acalentava meu coração e me fazia cantar as maiores putarias sem ter a menor ideia do que eu estava falando. Com certeza, cara. Poison, eu acho que é a banda que mais tem putaria na letra, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Motley Crue é pior. Não, pode crer, Motley Crue também é tenso. O Poison tem umas letras que são do coração, assim, que o Poison, ele tem, lá no fundo, assim, ele tem um lance meio country, né? Ele tem, mas o hard rock dos anos 80, né, ele tem um lance meio country também, se você for pensar. O próprio Bon Jovi, nessa época aí dos anos 80, ele também tinha uma coisa meio country no meio. O Something to Believe In, por exemplo, uma balada do Poison, é uma música country. Se o cara cantasse um pouco mais anasalada, né? And give something to believe in, não é? Pode crer, é verdade. Ia ser um sucesso country, fica aí a dica. Fica a dica pra releituras aí, gente, olha aí. Pra releituras, exatamente. O Poison não era uma banda muito famosa no Brasil em 2007. Nem mesmo em seus anos de glória e maior sucesso, não foi a banda de rock que mais conquistou o coração rockista dos brasileiros. Eu curti a banda na escola praticamente sozinha, e posteriormente com duas amigas conhecidas no Orkut. Inclusive uma maravilhosa que me indicou muito o GugaCast, que legal, cara. Olha, que legal! Olha aí o esquema piramidal acontecendo. Fã do Poison e do GugaCast, tem tudo a ver. Tudo a ver. Essa introdução toda pra dizer que meu eu de 13 anos queria casar com o Bret Michaels. Colecionar discos, o Bret Michaels é o vocalista do Poison. Sim. Colecionar discos e CDs do Poison e principalmente assistir a um show da banda tão amada e querida. Eu tô aqui pensando se eu já vi um show do Poison. É possível. Puta, sério? Que legal! Eu tenho a sensação de que em algum lugar, assim, que teve um festival, sei lá. E se eu tivesse visto, eu lembraria. Cara, mas o Poison, ele veio pro Brasil nesses Hollywood Rock da época aí? Eu não lembro, cara. Quando era uma super banda grande, assim, no final dos anos 80, começo dos 90, não. Mas nesses mais recentes, tipo, são os revivals, assim, eu acho que é bem possível. Pode ser, né? O ano agora é 2016. Estava com 23 anos. Peraí, se em 2016 ela tava com 23 anos, em 2007, que são 9 anos a menos, ela tava com 14 anos. 14 anos. Ela realmente é uma fã tardia do Poison. Meu, muito tardia, né, cara? É muito louco isso. Nossa, interessante, né? Como as coisas são. É tipo a gente ser fã dos Beatles. Pois é, mas, né? Beatles, Poison, né? Tudo a ver. É. Mas é verdade, cara. Como será que ela se interessou por esse tipo de banda, né? Quem será que influenciou ela? Onde será que ela escutou? Bacana. O ano agora, 2016, estava com 23 anos, formado em design A2 e com uma graninha que juntei dos estágios. Foi então que minha irmã chegou com uma proposta. É engraçado que ela colocou, foi então que, reticências, minha irmã chegou com uma proposta. Mas não fez sentido essa pontuação. Não é algo surpreendente. Eu acho que ela queria colocar uma coisa tipo, né? Que rufem uns tambores. Um suspense. Suspense. Ela tinha acabado de ganhar uma viagem para o pior país do mundo, os Estados Unidos. Risos. Eu não entendi a piada. Discordo. É muito legal aqui, é. E estava me convidando para ir junto e propondo aquela divisão bacaninha de custos, já que havia ganhado passagens e algumas hospedagens. Pô, bacana, hein? Eu acho que esse é um bom momento, já que ela ganhou coisas e ela vai fazer uma viagem para o exterior, é um bom momento pra gente falar do PicPay. Esse episódio do GugaCast é também um oferecimento do PicPay. Mesmo que você não tenha uma conta no banco, você ainda pode solicitar o seu PicPay Card. É só solicitar o seu pelo banner que tem na home do aplicativo. Com ele, você pode ter a facilidade de ter um cartão de crédito e débito, tudo direto pelo celular. Você não precisa nem andar com dinheiro mais. Ele é aceito em qualquer maquininha de cartão e você controla tudo pelo próprio PicPay. O PicPay Card é sujeito à aprovação de crédito. Baixe o aplicativo no nosso link e dá uma lida nas regras, ok? Ela não vivia no futuro como a gente, então certamente ela não tinha um PicPay Card. Mas continuando aqui. Que pena, né? Viver nessa época. E nem é tão longe assim, na verdade, né? As coisas mudaram muito rápido, muito rapidamente. Cara, mas que surpresa. Eu queria muito que alguém me desse uma viagem de presente, assim. Pô, bacana, hein? Eu pensei e cheguei com uma condição. Eu gastaria todo o meu dinheirinho suado pra ir ao lado dela na viagem, já que ela tem pavor de avião. Mas o show do Bret Michaels, o Poison não estava em turnê, tinha que estar incluso nesse roteiro de viagem. Acordo feito. Partimos para a terra da Coca-Cola e Mickey Mouse. Ah, que demais, cara. Que aventura. Cara, será que foi um show do Bret Michaels no parque? Porque existe isso, né?
esses caras fazem show no parque, e aí é muito louco, assim, que você tá no parque, você tá, tipo, ali na roda gigante, você sai, e aí tem um show da banda, e eles fazem o mesmo show várias vezes. Eu lembrei de um amigo meu, que foi um sócio meu de uma escola de música que eu tive numa época. Ele era escoteiro, né? Só que ele era, tipo, sabe aqueles caras que são escoteiros desde pequenininho e crescem dentro né? Já tinha quase 30 anos e ele continuava lá dentro do grupo dos escoteiros e tal. Mas ele disse que quando ele tinha 18 anos, ele foi pra Inglaterra com os escoteiros e tal. E eles estavam fazendo um evento num parque e de repente começaram a montar um palco e tal. E, bom, eles, legal, né? Acho que vai ter um show aí. Cara, era o Phil Collins. Uau! Fazendo um show. Caramba! Ali, do lado deles. Falei, pô, que incrível, né? Ia ser incrível poder viver essas coisas. Pois é, quando eu tava no parque, eu vi um show do Smash Mouth. Caramba. Que é a banda que toca Hey Now, You're Now Son. Sim. Somebody essa aí? É, e é um show de 40 minutos e eles fizeram o mesmo show 8 vezes. E se você tá andando pelo parque, você vê o show várias vezes. É um pouco, sei lá, é um pouco de pena. Cara, 8 vezes eles fizeram o mesmo show? Sim, 8 vezes seguidas, assim. Eles fazem o show 40 minutos, descansa 20 minutos e volta e faz mais. É como se fosse uma atração do parque, entendeu? Como se fosse uma volta na roda gigante, só que é uma volta num show do Smash Mouth. Cara, mas aí você vê o ciclo da vida de uma banda, né? Eu, quando fui lá no Rock in Rio que eu falei, eu tava vendo a banda que tava começando. E aí eles ficavam fazendo o mesmo show sem parar e, tipo, né? E aí a banda que tá acabando... Acontece a mesma coisa. Que triste isso. Mas se bem que os caras têm esse super hit, que é All Star, e eles devem ganhar muito dinheiro só com essa música. Cara, tomara que sim. Porque tem que valer a pena cantar no parque por 8 horas. Tomara que um dia tenha um show do Poison no parque. Se tiver, eu vou. O show aconteceria em um cassino em Mount Pocono, na Pensilvânia. Olha aí, não foi no parque. Uma viagem de ônibus de 2 horas de Nova York, onde estávamos hospedadas. O cassino tinha um acesso difícil, então com o ônibus parando na estação, ainda era preciso pegar uma van para chegar no destino principal. Entrando na van, uma mulher simpática e gentil já perguntou de onde éramos e o que fomos fazer lá. Minha irmã, melhor no inglês, saiu na minha frente já contando do meu amor pelo Poison, da viagem e da vontade de assistir o show. A moça não ligou muito para nossa empolgação, apenas suspirou. Ela olhou lentamente pelo retrovisor e falou em tom preocupado. Tomem muito cuidado, meninas. Não conversem em hipótese alguma com ninguém que diz conhecer a banda. É um bom conselho. Não, cara. É um ótimo conselho. Realmente. Esses cassinos na Pensilvânia, eles ficam no meio do nada. É assim, estrada, deserto, e o cassino no meio. Nossa, é mesmo? Caramba. É. E as duas irmãs sozinhas. Foi um bom conselho. Foi. Prudente. Pausou, respirou fundo e continuou. Os homens desse país não são confiáveis. Um tempo atrás, um homem foi preso após ter sido pego cometendo assédio sexual com uma moça em flagrante e o juiz liberou ele para que sua carreira de jogador não fosse prejudicada. É nojento e absurdo, mas é real. Por favor, também muito... Parece que ela tá falando do Irã. Então, cara, parece que ela tá falando de algumas pessoas aqui, né, do Brasil também. Mas é isso aí. Essa é a sociedade que a gente vive. Mas melhorou um pouco, vai. Não, graças a Deus. Antigamente isso nem era... a gente nem estaria falando o quanto absurdo é isso. Isso só seria normal. Não, cara, eu acho... melhorou bastante. Mas um dos motivos de ter melhorado é porque o assunto está em pauta, né? Não pode parar, né? A gente pode falar sobre isso e a gente deve falar sobre isso, né? Então, bacana. Enfim, conselho da mulher aí, super legal. Bom conselho. Aquilo me devastou. Como vítima de abuso em processo de recuperação, o nervosismo e medo subiram pelo meu corpo. Ah, não. Era só o que me faltava. Até ali, no dia mais esperado da minha vida, esse assunto dominaria minha cabeça. Até ali, o fato de sermos 2 mulheres sozinhas seria o maior risco do mundo, o maior motivo para ter medo? Acontece que sim. Nós mulheres sabemos o terror que isso acarreta no dia a dia. E eu estava devastada. Nossa, cara, que triste. É triste falar isso, mas é verdade. Ainda mais, assim, numa situação que elas estão num país diferente, só as duas sozinhas. A gente sente isso diariamente, né? Imagina numa situação assim. É complicado. É sim. E como eu tô te falando, assim, você pega a estrada, você vai chegando num lugar que é deserto, sabe? Realmente dá um pouco essa sensação. Foi um bom conselho, novamente. Olhei pra minha irmã, que parecia estar desligada, nem se dando conta de todo aquele aviso. Pensei comigo mesma. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro? Do Rodrigo Faro? Não, era do programa do Rodrigo Faro. Era um quadro de namoro. Então, assim, o Rodrigo Faro ia apresentando os caras pra menina. E aí depois ele perguntava pra menina, e aí, você vai ficar com fulano? Ela fala, hoje não, Faro.
Triste, cara. Triste pro cara, mas enfim. Eu iria ficar tranquila, me divertir, não ia deixar o trauma me travar. Tomaria todos os cuidados para que fosse um dia tranquilo, mas épico. Apenas como curiosidade, a moça ainda perguntou sobre o impeachment e outras coisas que estavam acontecendo naquele ano do Brasil. Bons tempos. A gente achava que era terrível, tava ótimo. Qual é o princípio do fim, né, gente? Mas que bom, né? Que ela conseguiu se controlar. E isso não é uma coisa fácil de se fazer quando você tem esse tipo de trauma, né? Que bom que ela conseguiu controlar o pensamento e se focar no lado bom. É legal ela ter ficado esperta também, né? E ter sacado isso. É o que a mulher chamou a atenção. Às vezes ela tá tão apaixonada, tão viajando, tão imaginando, o show do Poison e tal, que pode cair numa roubada mesmo, mas que legal, pelo menos ela ficou esperta ali. Capítulo 4, o rapaz do Steph. Chegando no cassino, bastante adiantadas, fomos rodar o local, procurar onde comer e matar tempo, já que eram 13 horas e o show começava às 19 horas. Se fosse no Brasil, 13 horas ela tava no show já. Porque o show no Brasil é sempre um perrengue. Total. É tipo uma viagem internacional saindo de Guarulhos, você tem que chegar praticamente um dia antes. É, sim. Sei bem. Minha irmã avisou um rapaz com a camiseta Steph Bret Michaels. E, ignorando totalmente os conselhos da moça da van, correu pra falar com ele. Ah, não. De cara, ele se impressionou com nossas camisetas do Poison e nos achou super estilosas. Eu fiquei nervosa com elogios ao nosso visual. Fiquei cabreira mesmo. Meus traumas passados, o aviso da moça da van, tudo aquilo ecoava na minha cabeça como um sinal de alerta. Eu sou exatamente essa pessoa que ela é. Não por conta de trauma, mas assim, eu sou muito cabreira. E sempre falam pra mim isso, calma, relaxa. Mas, tudo que eu vou fazer, se eu vou fazer um negócio, se eu vou viajar, se tem alguém oferecendo alguma coisa, cara, eu sou muito essa pessoa de um passo pra trás. Eu me simpatizo com ela. É bom, né? É sempre bom ser precavido. Eu acho que é justo você ficar com o pé atrás, não tem nada de errado. Como diria a vovó, né? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Acontece que o rapaz foi muito simpático. E enquanto eu surtava mentalmente, minha irmã já floreava a nossa história da viagem, dizendo com todas as letras que tínhamos ido pra lá apenas para o show, que eu era apaixonada e obcecada pelo Bret e que éramos duas brasileiras muito empolgadas para aquele momento. Ele ficou todo feliz e prometeu que iria falar pro Bret que estávamos naquele show e tínhamos viajado de tão longe só pra vê-lo. Ai, cara, tomara que essa história tem que ter um final feliz. Por favor, final feliz. Final feliz. Mas você sabe que história de show nunca tem final feliz. Exceto essa que a gente leu aí. A do Inimigos da HP, o do Epson. Que nem foi tão feliz assim, ele só tomou a decisão correta. Não, ele só se ferrou pela metade. Ele podia se ferrar inteiramente. Ele, parou no meio do caminho. Eu pensei, que besteira. Esse cara nunca vai falar nada pro Bret. Seguimos nosso passeio, almoçamos, comemos uma das melhores sobremesas que já comi na vida, descobrimos como as taxas nos cassinos da alimentação são altas e fomos observar o ônibus da turnê do Bret. Eu tava lá tirando fotos, olhando e pensando, ai, o Bret tá aí. Cara, sabe o que é o mais engraçado? É que, cara, o Bret... Estamos em que ano? Isso aí é que ano? 2016? 2016. Cara, o Bret, ele vai ficar tão feliz. É, lógico. Pô, claro, cara. As duas jovens brasileiras que vieram do outro país só pra ver o show dele no cassino, cara. Ele vê que o fandom, né, as fãs dele estão se renovando, a melhor coisa. Pois é, eu ficaria muito feliz no lugar dele. De repente sai do ônibus um cara muito forte, 3 vezes o meu tamanho, e começa a vir em nossa direção. Eu fitei minha irmã em desespero. Guardei o celular correndo, pensando desesperadamente que eu tinha acabado de violar alguma regra que proibia fãs babacas de tirar foto dos ônibus do lado de fora. Cara, ela tá muito traumatizada, real. Enquanto eu quase jogava meu celular pra longe, o homem se aproximou, estendeu a mão e disse: Bret pediu pra te entregar. Ele tá muito feliz que vocês viajaram até aqui para o show. Aí, ó, falei. Pois é, mas é mesmo, né? Claro, meu, claro. Ele entregou 2 palhetas da banda e eu só esperei ele virar de costas pra gritar e gritar mais. O dia já estava ganho pra mim, que legal. Cara, que demais, meu, que demais. Você sabe que esse lance de palheta parece ser uma bobagem, mas, puta, faz a alegria do fã, né? Eu lembro de um show que eu fui no Sesc Pompeia, no bar do Sesc Pompeia, né? Na choperia do Sesc Pompeia. Que até não é um espaço muito grande. Você já foi assistir um show lá? Já, é muito legal lá. Exato. Eu fui assistir um show do Pato Fu. Eu adoro o Pato Fu, né? Quando eles estavam tocando, a Fernanda tacou uma palheta. E eu peguei, cara. Que legal. E eu fiquei tipo... Uou!
Uau, uma palheta. Eu tenho até hoje a palheta do Pato Fu. Uau, que legal. Eu tenho um songbook que ela me deu. Ah, cara, não, você não conta, né, cara? Você é amigo dos caras, pelo amor de Deus. Não sou amigo não, sou super fã, assim, foi muito legal dela, da parte dela, assim, ela foi me encontrar, a gente se encontrou no South by Southwest. Eu tava lá e ela foi fazer um show lá. E aí ela levou pra mim um songbook do Pato Fu, autografado por ela e pelo John. E aí tem uma dedicatória do John escrito assim, Guga, confere pra gente, vê se tá tudo certinho. Bem mineirinho, né? Cara, eu adoro eles, eu sigo eles no Instagram, eu piro, canto todas. Eles são demais, eu sou muito fã também. E, cara, eu adorei, quando você fez aquele GugaCast com eles, eu me senti realizada, assim, falei, pô, que demais. Foi incrível, eu tava tão nervoso de fazer, mas foi muito legal, eles foram muito legais. Mas você não tava tão nervoso, acredito eu, né? Não tão emocionado quanto o Rafa, né, cara? O Rafa também é big fã do Pato Fu. O Rafael não dormiu. Ele tava muito nervoso, mas foi muito legal, assim, ele se saiu muito bem. Não, ele se saiu mega bem, foi muito legal. E eu fiquei muito nervoso também quando eu fiz com os Pixies. Sim! E aí, só pra concluir a história da palheta, eu entrevistei os Pixies e foi muito legal, eles estavam lá, né? Eu entrevistei 2 dos Pixies, o Frank Black e o Joey. E a gente tinha levado, a gente fez, foi tipo numa suíte de hotel, assim, numa salinha dentro de um quarto de hotel, né? Que a gravadora providenciou lá pra gente. E a gente tava com uma mala cheia de equipamento. Que a gente levou, gravador, mesa de som, microfone, essas coisas, né? Quando a gente saiu de lá, tinha um pente do Frank Black. Ele esqueceu um pente no meio dos meus equipamentos. Com uns cabelos, inclusive. Caramba! Eu guardei num ziplock. E eu falei que, putz, agora eu tenho o DNA do Frank Black. Cara, demais, né? Aí no futuro distante dá até pra clonar. Olha que interessante. Exato, foi exatamente o que eu pensei. Eu posso ter o meu próprio Frank Black. Cara, isso vale mais do que uma toalha suada, não é verdade? Exato. Capítulo 5, o show. Na fila, minha irmã não poupava o papo com outros fãs contando nossa história. Ela sabe comover e convencer qualquer um. E conseguiu deixar todos os americanos comovidos. Entrando no show, eles abriram caminho para que ficássemos em frente ao palco e vibravam com a gente. Nossa, que legal, hein? Gente boa, galera. Muito legal. Minha irmã deu uma sumida e voltou com 2 pulseiras VIPs. Agora subiu um nível. Ó, agora até, meu coração até palpitou aqui. Chegou pra mim e falou, coloca, hoje você vai conhecer o Bret Michaels. Ah, que demais! Essa história vai ter um final feliz. Ei. Eu não podia acreditar. Já era o melhor dia da minha vida. O show começou. Bret deu um toquinho de mão na minha mão enquanto cantava, me emprestou um microfone para que eu cantasse com ele o cover de Sweet Home Alabama. Ai, que demais! Nossa, cara, isso é um sonho. Agora foi legal. Nossa, você já pensou, cara? Tá do lado do seu ídolo no palco, cara, e ele pede pra você cantar junto. Nossa, quantas vezes eu não fantasiei isso na minha cabeça, gente? Pelo amor de Deus. Paul McCartney me chamando no palco. Você não sonha isso às vezes? Quando você tá no começo do show, assim, você fica imaginando, putz, agora ele vai parar e vai subir. E direto tem essa, sabe, tipo uma fantasia, assim, de que isso tá acontecendo. Não, mas com certeza. Porque a gente vê vídeos, né? Sim, sim. O Foo Fighters, todo show deles, eles chamam alguém pra cima do palco. Cara, eu nunca vou esquecer daquele vídeo. Foi uma vez que o YouTube veio pro Brasil. Bom, o Bono sempre faz isso, né? Mas ele pegou a menina que tava com o pacote da bolacha Bono, assim, tipo, pra ele. Ele pegou ela e cantou With or Without com ela e, tipo, depois beijou a boca dela, assim, e foi embora. Ela... Ah, cara. Era Catiúcia o nome dela. Caramba, você decorou o nome dela. Parabéns, Guga. Ela ficou muito famosa, porque ele fala no final da letra, ele tá tocando lá, tá o solinho de guitarra lá, e ele fala, Goodbye, Catiúcia. Caramba, nossa senhora. Meu Deus, Catiúcia ganhou, zerou a vida naquele instante, né? Que legal, cara. Quando perguntou de quais cidades e estados as pessoas na plateia tinham vindo, um coro de americanos em nossa volta grita, Brasil, Brasil, Brasil! Estendi a bandeira do Brasil que eu carregava e entreguei na mão do Bret, que deixou na bateria durante o show, cara. Que legal. Muito legal. Até porque o show não devia ser muito grande, né? No cassino, devia ser um show pra uns 3 mil pessoas, algo assim. Cara, se ela entregou a bandeira na mão dele, quer dizer que, tipo, devia ser menorzinho mesmo. Ela devia estar lá, né? Eu já fui em alguns shows em cassino aqui. É uma casa de show grande. Esses shows, esses lugares, eles são muito organizados. É todo mundo sentadinho, assim, na frente. Sabe? Parece um teatro. Sei. Então, realmente dá pra fazer isso. Eu fui no show do Nando Reis desse jeito. Sentada na mesinha, assim, tipo, acho que foi no Espaço das Américas.
mais organizadinho mesmo. Ah, que legal. Assim que acabou o show, nosso amigo Steph nos entregou a baqueta utilizada e o setlist que estava no palco. Um fofo. Fui para a fila conhecer o Bret Michaels e ele foi o cara mais legal do mundo. Gentil, engraçado e super elogiou por sabermos todas as letras das músicas que ele cantou. Conversamos um pouco, ele nos deu 2 bonés de beisebol com o nome dele e pediu pra ficar com a bandeira do Brasil. E assinou minha costela. Lugar onde ficaria minha futura tatuagem. Isso é muito coisa de astro do rock dos anos 80, né, cara? Na costela, assinar minha costela. Nossa. Essa história parece ter acabado no ápice, mas seguimos para a trajetória da procura do estúdio pra tatuar. Meu Deus, é sério a parada. Ela foi tatuar na hora. Cara, mas se o Paul McCartney autografasse a minha costela, eu também tatuaria, cara. Eu entendo ela. Ok, acho justo. Afinal, o cara é um Beatle. Capítulo final. A trajetória da tatuagem e o bairro judeu. Depois do show, tivemos que virar a noite no cassino esperando a hora do ônibus. Ô, tristeza, cara. Também um clássico de show, hein? Perrengue do ônibus, que só sai de manhã. Total. Voltamos pra New York, exaustas, e eu decidi ser muito rock and roll e não tomar banho. Isso não é muito rock and roll, isso é só porco. É só porqueira. Não, mas tudo bem, eu entendi. Ela não queria tomar banho pra não apagar o autógrafo que ela ia... Ela ia tatuar, com certeza. Tatuar. Mas eu também teria medo, eu entendo. Eu não poderia estragar o autógrafo até achar o estúdio. Chegou o dia seguinte e eu insisti loucamente que precisava achar um lugar pra me tatuar. Peraí, mas ela pedalou mais um dia? Ah, ela foi exausta, passou o dia sem tomar banho e no dia seguinte ela ia tatuar. Tá bom. Ou seja, né, já tava lá naquele limite que se ela não tatuasse, cara, ia ser muito complicado pra irmã dela continuar, né, a viagem do lado dela. Pobre tatuador. Não é? Exato. Vai doer nela e no tatuador fazer essa tatuagem. Ah, levanta o braço aí pra tatuar. Nossa senhora. Chegou o dia seguinte e eu insisti loucamente que precisava achar um lugar pra me tatuar. Não poderia esperar voltar pro Brasil. Tinha que ser ali, em New York, um dia após o show. E qualquer outra opção não era rock and roll o suficiente. Mas minha irmã é uma virginiana dedicada. Tinha planos pra aquele dia. Locais que deveríamos visitar e eu topei desde que eu pudesse incluir a tatuagem no roteiro do dia. Virginianos, eles fazem um plano e ficam com um plano, é isso? É essa? Então, né? Parece que virginianos são pessoas organizadas, limpas, que gostam de fazer planilhas, gostam de seguir planos, entendeu? Mas eu devo falar que, assim, essa irmã dela tá salvando o rolê. Tá salvando? Não, eu quero viajar com ela só. É? Não, essa pessoa é incrível, né? Incrível. Eu achei legal isso aí, porque eu sou virginiano e eu tenho essas características. Legal saber. Olha aí, hein? Confirmando, então. Seguimos os planos e fomos do outro lado da ponte do Brooklyn. Um calor desgraçado. Eu me sentindo meio sujinha, apesar de ter lavado os locais importantes, e minha irmã irritada porque eu só pensava em me tatuar logo. Rodamos o universo tentando achar a ponte do Brooklyn. É um dos pontos mais importantes da cidade, assim, não é uma coisa tão difícil de achar. Não é mesmo. E a gente não chegava por nada no mundo. Eu tava exausta e pensando que se anoitecesse eu não encontraria mais nenhum estúdio aberto e perderia minha experiência rock and roll completa. A gente andava e começamos as mini tretas. Ela brava porque eu só pensava em uma coisa, e eu brava porque estávamos claramente perdidas e não chegaríamos na ponte nunca. E o risco, né? Porque ela tava andando lá e suando, não é verdade? Cara... Espero que ela estivesse usando uma camiseta dry fit. Isso! Pronto, tá aí, ó. Tá vendo? Camisetas dry fit são ótimas. Chegamos em um local que causou muita estranheza aos nossos olhos. Onde raios a gente estava? De repente, nenhum nome dos lugares à nossa volta estava em inglês. E as vestimentas também pareciam um pouco diferentes do que se espera em um dia de muito calor. Minha irmã tentava chegar nas pessoas para pedir informação e elas viravam a cara e tampavam os olhos das crianças para que elas não olhassem para nós. Cara, imagina o cheiro que ela já tava. Será que é por isso? Não, mas ela falou que ela lavou as partes importantes. Ela só não tomou um banho completo. Ah, cara, mas às vezes só lavar as partes importantes não é o suficiente, né, cara? Eu nunca me senti tão constrangida. E demorei um tempo para perceber que tudo em volta estava escrito em hebraico. Isso mesmo. Éramos 2 turistas tatuadas, de shorts e camiseta de banda, perdidas e ofendendo os costumes judeus. Tem uma parte no Brooklyn ali que, de fato, é um bairro judeu, assim, bem tradicional. Mas, cara, é Nova York, né? É normal ter pessoas assim. Deveria ser, né? Elas deviam estar num lugar muito específico, na frente de uma sinagoga, alguma coisa assim, talvez num evento. Tentamos pedir informação mais algumas vezes. Nos olhavam feio, não respondiam nenhuma pergunta e não entendíamos uma palavra dos escritos em hebraico. Brigamos demais. Depois do melhor dia da minha vida, estávamos perdidas, morrendo de calor,
cansadas, com sede, com fome e não achávamos um mísero metrô. Esqueci de comentar que nossos celulares não tinham plano de internet lá, ou seja, só funcionavam no famigerado Wi-Fi, coisa que não parecia ter em qualquer lugar ali. Tá vendo que eu falei no começo de soluções complicadas para problemas simples? Essa história podia ter entrado lá. É só assim pra gente lembrar como é que se vivia sem internet no celular, né, cara? Então, e é isso, porque custava caro, 2016 ainda custava muito caro, né? Você ter um chip local. Então você não usava, você usava só no Wi-Fi mesmo. Andamos por tanto tempo que não sei nem descrever. E finalmente uma luz. Lá estava um metrô perdido, no meio do nada, parecendo uma miragem no deserto. Desistimos da ponte do Brooklyn, chegamos em um bairro mais conhecido, já quase 19 horas, e partimos em busca de um estúdio de tatuagem. Crianças, não façam isso, pesquisem bem. É, cara. O lugar de fazer isso é no East Village, numa rua chamada St. Mark's. São Marcos, St. Mark's. E é uma ruazinha de 2 quarteirões que é como se fosse a Augusta de Nova York. Aí tem tatuagem 24 horas. Aí. Quem sabe ela não chegou lá? É muito legal lá, meu lugar preferido de Nova York. Eu sei que não é o ideal, mas tinha que ser assim, tinha que ser rock and roll. Tinha que ser impulsivo e seria a primeira vez desde que passei pelo meu trauma que eu não calculava cada passinho das minhas ações. É isso aí, vai lá. Andamos e encontramos um estúdio que parecia ok. Joguei no Google rapidinho e vi boas avaliações. Afinal, eu estava sendo impulsiva, mas também não queria que ficasse uma merda completa. Olha aí, ó, aula de canto amanhã, como vai ser bom. Entrei no estúdio e já cheguei mostrando e dizendo o que eu queria. O cara topou, passou o preço e começou. A dor foi insuportável. O lugar cruel de tatuar na costela. Triste, triste. No meio da tatuagem, o cara me perguntou quem era Bret Michaels. Poxa, eu passei a vida no Brasil sendo perguntado disso e até nos Estados Unidos isso ia rolar. Mas, cara, Bret Michaels, ele não era famoso há uns quantos anos já? Uns 16, né? No mínimo. Uns 26, talvez. É, então, né? Não dá pra culpar o tatuador. Tentei explicar que era o vocalista do Poison. E ele só deu um risinho e disse, são engraçados. Será que ele não falou de fun? Porque essa é uma coisa diferente do inglês. Se você fala que eles são funny, tá falando que eles são engraçados. Se você fala que eles são fun, tá falando que eles são divertidos. Eles são legais. Sim. Aguentei firme a dor e cumpri minha aventura. Tudo valeu a pena sem tirar nem pôr. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. PS da curiosidade. A fita crepe que o cara colou na tatuagem pra proteger com plástico doeu mais pra tirar do que a própria. Caramba! O cara fez com silver tape. Nossa senhora. O tatuador tentou fortemente me convencer a diminuir a tatuagem e fazer em outro lugar. Obviamente não aceitei. O pacote rock and roll ou vem com o rabisco completo ou com nada. É isso aí. Uau, é isso aí, hein? Cara, ela devia mandar a foto junto, né? Pra gente poder ver. Posta a foto aí nas mídias sociais e marca a gente pra gente poder ver. Pô, foi bom, hein? Foi um programa de shows que não foi só perrengue, bebedeira. Eu gostei dessa vez. Foi um dos nossos melhores episódios de shows. Mas olha só, e essa história de show, apesar dela ter tido perrengue, mas o perrengue foi depois, cara. Foi o perrengue de viagem, né? Que também tem perrengue, né? É, sim, foi. Aguarde histórias de viagens. Mas esse show aí, cara, foi perfeito. Ela foi legal, foi divertido, o cara, né, deu pulseirinha VIP pra ela, foi incrível. Ela foi feliz o show inteiro. Foi muito legal. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você acha que é legal, se você quer que o GugaCast continue existindo, você precisa recomendar ele pra outras pessoas. Dá 5 estrelas lá pra gente na Apple, dá follow no Spotify, porque esse tipo de coisa ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Como a gente falou várias vezes, as que não foram lidas aqui podem ser lidas nos outros episódios, não tem problema, não se preocupa. Ficha técnica do episódio. Produção minha, Guga Mafra, apresentação minha e da Mari Soter. Eu. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão, que também fez a nossa edição. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. É isso, Mari? É isso, Guga. Valeu, gente. Muito obrigada aí por estar aqui novamente. Foi muito divertido. Foi muito legal. Adeus! Adeus! Parasol.